a gente é o Student Chatter. É um grupo que ele pertence à American Chemical Society. Ele existe aqui no Brasil e na Universidade de São Paulo desde 2015. E para anunciar para vocês que a gente vai estar discutindo depois durante a Semana do Livro, organizada pela biblioteca, no final de outubro, mas a gente vai lançar as datas na página do Facebook. Sobre mais dos projetos do nosso grupo, sobre o que a gente faz, o que isso acrescentou para a gente dentro da nossa vida acadêmica e profissional. E se alguém quiser saber mais sobre isso, depois dá um pulo lá durante a semana ou vem conversar com a gente. Só para avisar, a gente abriu as inscrições para o recebimento de novos membros. Então, quem tiver interesse, é só acessar o site, o link está ali, depois também pode acessar a página, preencher um formulário e o fluxo é contínuo. Então, todos os meses pares, a gente vai parar para fazer entrevistas e aí a gente vai agregando pessoas ao grupo. E a gente espera que vocês desfrutem do evento. Muito obrigada. Primeiramente, a gente vai fazer uma breve apresentação para introduzir o tema a todos vocês. Justamente porque a maior parte do público aqui são dos anos iniciais, então, para contextualizar os futuros debates que acontecerão aqui, o João vai fazer uma apresentação sobre o tema. Boa tarde, então, a todos. Obrigado por estarem presentes aqui no nosso terceiro encontro acadêmico. E eu vou fazer apenas uma breve introdução, prometo que será bem breve, sobre o assunto. E eu gostaria de começar mostrando para vocês... não estou conseguindo mudar. João, liga o microfone. Bom, eu gostaria de começar falando para vocês sobre, então, quais são as principais dificuldades desse tema, sobre a mecânica quântica. E eu gostaria de apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa que foi feita por alguns professores da Universidade de Boston, falando sobre, justamente sobre quais são as percepções dos alunos que entraram na universidade antes deles cursarem as disciplinas que equivaleriam ao nosso fundamentos de teoria atômica molecular ou mecânica ou química quântica. E invariavelmente a maior parte das respostas que eles disseram, os alunos, é que a mecânica quântica apresenta conceitos que são desafiadores e não são fáceis de compreender por pessoas comuns. A percepção que eles tinham é que apenas gênios seriam capazes de compreender esses conceitos. Eles também diziam que ela é contra-intuitiva, que a mecânica quântica ela não apresenta nenhuma... Ela totalmente vai contra o senso comum do dia a dia. E outra queixa também é que ela é pura matemática, ou pior ainda, é uma matemática árida e esotérica. E também que ela não teria nenhuma aplicação, não forneceria nenhum insight útil para a química geral, para o bojo da química geral. No entanto, os professores eles argumentavam que isso é resultado de preconceitos e julgamentos equivocados que os alunos têm, porque a mecânica quântica ela seria a base de toda a espectroscopia, da compreensão da estrutura eletrônica e das propriedades periódicas também, que todos nós químicos adoramos tanto, que facilitam tanto a nossa vida. Elas também seria a essência de tecnologias importantes, emergentes, como a nanotecnologia, a computação quântica. Quem esteve presente ontem na palestra do professor Henrique Thomas teve uma ideia da incrível variedade e quantidade de aplicações que, por exemplo, a nanotecnologia oferece. Ela também oferece insights profundos sobre o mundo das moléculas, o mundo dos átomos, o mundo microscópico e, embora não pareça, ela abrange sim toda a química, todos os campos, ela é totalmente interdisciplinar. E, além disso, ela é a chave para as mudanças que toda a natureza apresenta, e se tem uma ciência que ela lida com mudança e transformação, é justamente a química.
Aí eu resolvi então fazer um paralelo então, entre a mecânica clássica e quântica. E conforme a gente observa, né, parece haver uma completa ruptura entre as duas. Conforme o tema for sendo desenvolvido pelos professores, né, provavelmente eles vão entrar naquela discussão sobre as interpretações sobre a mecânica quântica, né? Inclusive, uma delas seria a complementaridade, o princípio da complementaridade do corpo, né? Mas em todo caso, a mecânica clássica ela lida com objetos familiares do nosso mundo macroscópico, enquanto a quântica lida com objetos pequenos. E ela também, enquanto a clássica ela é contínua, a quântica ela seria discreta. O coração da mecânica clássica seria a equação de Newton, enquanto na quântica é a equação de Schrödinger. Enquanto na clássica nós falamos em trajetória, na quântica falamos em função de onda. A clássica é determinística, a quântica é probabilística. Inclusive, esse é um dos aspectos que mais causa desconforto em alguns, né? A questão dela ter essa natureza probabilística. Acho que todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão, né? Deus não joga dados. Né? E também a clássica seria intuitiva e a quântica não intuitiva, embora para mim a clássica também não seja sempre muito intuitiva. Aquela questão de que um corpo, quando na ausência de forças ou quando a força resultante anula um corpo, o corpo se mantém em movimento constante, isso daí nunca foi muito intuitivo para mim, pelo menos para mim. Bom, agora só vou lembrar de alguns dos principais temas, né, do desenvolvimento da física quântica no primeiro quarto do século XX, né? O problema que, digamos, né, alavancou assim o desenvolvimento da mecânica quântica era um problema que já vinha já vinha atormentando os físicos desde o século XIX, que era o problema da radiação do corpo negro, um dos problemas que ela apresentava é que a quantidade total de energia, né, irradiada por um corpo negro, ela seria infinita, né? E com isso o princípio da conservação da energia seria, digamos, perderia validade. Aí a gente sabe que com o Planck, né, apresentou a sua resposta para isso pela lei de Planck e com a introdução da constante, né, que nós conhecemos como constante de Planck. Só que ele se relutou muito em atribuir qualquer sentido físico à constante de Planck, né? Só foi depois com o Einstein que ele associou, né, esse quanta, o conceito de quanta que o Planck havia introduzido, e que esse conceito explicaria o efeito fotoelétrico. Porque já a luz, mesmo a luz de baixa intensidade incidindo sobre o metal, ela era capaz de injetar um elétron. Então isso indicaria que a luz não era, na verdade, uma onda, né, uma onda propagando pelo espaço, mas ela seria um conjunto de pacotes de energia, e que a energia dela seria, né, a constante de Planck vezes multiplicado pela frequência dessa radiação. Outro marco também foi o desenvolvimento do modelo atômico de Bohr, né, que ele, na verdade, ele foi a quanto-mecanização, né, do modelo anterior de átomo que o Rutherford tinha apresentado. E ele também foi bem sucedido porque ele mostrou, ele explicou, né, aquele padrão de emissão emissão espectral de hidrogênio, e explicou a fórmula de Rydberg para essa emissão, que era uma fórmula que ela era puramente empírica, e a partir desse momento ela passou a ter fundamentos, né, nos princípios fundamentais da física, o que trouxe maior certeza para a validade, né, dessa lei. A famosa também
equação de Schrödinger foi introduzida em 1926 e ela seria o análogo na mecânica quântica da equação de Newton. Ela consegue descrever como ocorre a mudança da função de onda em função do tempo. Tanto a posição quanto a mudança, né, de forma da função de onda com o tempo. Mas ela não é a única formulação que consegue ser utilizada para fazer predições na mecânica quântica. Também existem outras formulações, como a mecânica matricial do Heisenberg, entre outras. E por falar em Heisenberg também, o princípio da incerteza, acho que é provavelmente de todas as formulações da mecânica quântica é o mais conhecido, mais popular de todos, né? Na verdade, o que ele demonstra com esse princípio é que pares de propriedades de partículas que são chamados de variáveis conjugadas, como, por exemplo, momento e posição, eles não podem ser medidos com precisão. Se, por exemplo, isso seria um limite fundamental, né, imposto por esse princípio. Então, quanto maior, por exemplo, a precisão de posição, menor seria a certeza no momento e vice-versa. Bom, isso foram alguns marcos do desenvolvimento da física quântica na primeira parte do século XX, e para os químicos isso não passou incógnito. Na verdade, o principal trabalho sobre a aplicação da quântica na química foi justamente, só podia ser por ele mesmo, né, Pauling. E o trabalho dele culminou então com a publicação em 1939 dessa obra, que ainda é um clássico hoje, clássico no outro sentido, né, do significado de clássico, que é a natureza da ligação química. Aqui que foi pela primeira vez formulada o conceito de hibridização de orbitais, né, onde pela primeira vez os anéis aromáticos foram descritos como uma superposição de estruturas e não como uma estrutura de ligações alternadas duplas e simples. O conceito de eletronegatividade de Pauling também o conceito de que as ligações químicas elas variam num gradiente entre os extremos de ligação iônica e ligação covalente. Então, esse trabalho foi muito importante para a química quântica, mas é claro, a química quântica não parou por aí. E conforme o debate for seguindo, nós vamos saber um pouco mais sobre o desenvolvimento que vieram posteriormente. Bom, eu só queria, por último, mostrar para vocês um vídeo do Richard Feynman, que provavelmente a maioria de vocês, se não todos, conhecem. E eu gostaria só de mostrar esse vídeo, é um vídeo bem curto, porque ele fala sobre a natureza estranha, né, do mundo quântico, e sobre como, e ele, de forma muito entusiasmada, ele mostra como ela causa um maravilhamento, como ela é capaz de nos maravilhar. Então, deixa eu só... Sem som? Foi mal.
Mas de qualquer forma, o vídeo que seria mostrado aqui, que por falhas técnicas aí não será possível passar algum som, ele justamente explica quão estranha é a natureza química, justamente como a evolução nos moldou e como o nosso cérebro foi formado aos bilhões de anos, que a evolução atua, justamente para entender os objetos macroscópicos. Então, do aspecto biológico da evolução, não faria sentido uma mente intuitivamente entender comportamentos quânticos, justamente porque isso não seria útil ou na sobrevivência ou na proliferação, na geração de proles. Então, justamente por causa disso, a gente tem uma dificuldade adicional inerente à nossa espécie para compreender de forma natural a mecânica quântica. E agora eu vou chamar primeiramente o professor Albérico para sentar na mesa. Ele teve formação, a graduação na UFPE, realizou um mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, realizou um pós-doc na Universidade Simon Fraser e atualmente ele trabalha com mecanismos... Não sei se vai ficar autossuficiente, mas acho que talvez depois. Oh, that little thing behaved very differently than anything that was big. Anything that you're familiar with. Because you see, as the animal evolves and so on, as the brain evolves, it gets used to handling. The brain is designed for ordinary circumstances. But if the gut particles, the deep inner workings, were by some other rules and some other character, they behaved differently, they were very different than anything on a large scale, then there would be some kind of difficulty in understanding and imagining reality. And that difficulty we are in. The behavior of things on a small scale is so fantastic. It's so wonderfully different, so marvelously different than anything that behaves on a large scale. Say electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly. They act like a kind of a fog around the nucleus. No, they don't exactly. And if you would like to get a clear, sharp picture of an atom, so that you can tell exactly how it's going to behave correctly, and have a good image, in other words, a really good image of reality, I don't know how to do it. Because that image has to be mathematical. We have a mathematical expression. Strange, it's mathematical. I don't understand how it is. But we can write mathematical expressions and calculate what the thing is going to do without actually being able to picture it. It would be something like a computer that you put certain numbers in and you have a formula for at what time the car will arrive at different destinations, and the thing does the arithmetic to figure out what time the car arrives at the different destinations, but cannot picture the car. Então, beleza, era só isso mesmo que eu queria mostrar nesse vídeo, né? E, mais uma vez, né, dizer como que o mundo quântico ele causa essa estranheza e maravilhamento. E só deixar assim uma mensagem que eu queria deixar, que uma vez alguém disse que os grandes momentos, né, da ciência não ocorrem quando alguém grita eureka, né, mas sim quando alguém para e pensa. Isso é intrigante. Só isso, então. Né? Obrigado aí, pode ir. Então, continuando na convocação do Albérico aqui na mesa, atualmente ele trabalha no estudo de mecanismos da psicoatividade de canabinoides, além da geração de bases gaussianas para cálculos relativísticos e não relativísticos para sistemas atômicos e moleculares. Então, por favor, professor Albérico. Agora o professor Alejandro Lopes, realizou bacharel em Química e em Física pela USP e doutorado pela USP e pela Universidade Autônoma de Madrid. Realizou um pós-doc na Unicamp, um pós-doc na Universidade de Viena e atualmente ele trabalha, suas principais áreas de pesquisa são quantização semiclássica e a quântica dentro de sistemas dinâmicos. Então, por favor, professor Alejandro. Dá para sentar melhor? Para vocês. Acho que aqui.
falasse brevemente, assim, então, considerações iniciais, da importância de um evento como esse, dada a situação global do ensino da quântica ou da quântica nas áreas de pesquisas, nas diversas áreas existentes atualmente. Então, começando com o professor Alberto. Eu acho que todo mundo pode me ouvir, né? Preciso usar o microfone. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Feito pelo Guilherme. Né? O Guilherme fez iniciação científica, né, comigo, né? Apesar de eu trabalhar mais na parte de aplicação aí de computação, né? E cálculo molecular, essa coisa toda. Eu não sei de quem foi a ideia, né, de falar de mecânica quântica nessa semana da química, né? Mas eu gostaria de agradecer a participação, de poder estar conversando com vocês. Eu não sei quanto tempo, eu falo muito, né? Eu sou conhecido às vezes como Forrest Gump, porque eu conto muitas histórias, né? E assim, por ter tido uma vivência grande aí com um pouco do pessoal, né? Por exemplo, só rapidamente, né? O professor Miller, que foi meu orientador aqui na USP, né? Ele era da antiga Iugoslávia, né? Veio para cá, para a América do Sul, para o Chile mais especificamente, né? Pequeno, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele tinha 7, 9 anos de idade, e ele fez farmácia, né? No Chile, mas depois ele foi para a Europa fazer o doutorado em física teórica, né? Com um físico chamado Dudel, que foi aluno do de Broglie. De Broglie ainda estava vivo, né? O cara da dualidade partícula-onda, ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? E então o Miller contou algumas histórias, né? De que na realidade o orientador dele, que era o Dudel, ele era um pouco, né, um cara meio politizado, era brigado com a academia de ciências francesa, essa coisa toda. E naquela época existiam 2 tipos de doutorados na França, né? Que era o doutorado de Estado e o outro doutorado que era como se fosse o mestrado. É um doutorado mais leve, vamos dizer assim. E o Miller foi fazer o doutorado de Estado, né? Em física teórica, e na realidade terminou sendo orientado também, né? Pelo de Broglie. E na época, devido ao impedimento de Dudel, porque não era membro da Academia, né, de Ciência Francesa, e todo mundo que defendia o doutorado na época, não eram muitas pessoas, ele tinha que ser apresentado, certo, pelo orientador junto, né, numa reunião da Academia de Ciência Francesa. E Dudel não era membro. Então quem apresentou o Miller como aluno dele foi o próprio, né, Louis de Broglie, né, e aí ele contou, né, assim, muitas coisas, né. Então é um pessoal que tem uma formação teórica assim, muito forte. Eu dei sorte nisso aí. Quando eu fui trabalhar no Canadá, né, no meu pós-doc, eu trabalhei com um indiano chamado Mali, né, que foi aluno do Rutan e aluno do Mulliken, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Química pela teoria do orbital molecular. Né? Então, sabe, eu convivi com esses caras aí que contaram, foram, vamos dizer assim, né, os filhos dos caras, né? Então a gente termina tendo uma visão diferente, uma formação diferente, né? E isso, assim, ajudou muito. Então, só para, né, talvez agora ser mais direto na sua pergunta, eu acho que ainda tem um gargalo, né, com relação à aceitação da química quântica dentro dos cursos de química no Brasil. Acho que melhorou muito. Na região sudeste, né, basicamente aqui no estado de São Paulo, é bem diferente, né? Porque, de certa forma, há um reconhecimento da importância, né, de ensinar essas coisas. Eu não quero dizer que nas universidades federais aí fora não tenha, né? Mas a gente vê uma certa limitação, né? Há o interesse, mas é dificultoso contratar pessoas, né, na formação de química quântica que vão trabalhar nessas universidades, né? Então eu acho que é um privilégio para vocês, né, estar dentro aqui do Instituto de Química de São Carlos. Tem a Federal, que tem também, né, um bons químicos quânticos também, na verdade tem uns 3 lá, né, o Alejandro, o Gomide, né, e o André, né. O André, inclusive, foi aluno do Bila, né, do meu ex-orientador aqui, né, e eu acho que isso é um privilégio, né. Então a gente tenta aqui, não sei na Federal, mas aqui,
no curso de graduação, a gente tenta manter a tradição. Tem uma disciplina, né, que eu já dei no passado, estou meio distante dela, mas talvez agora em janeiro, aliás, em março do ano que vem eu devo dar, porque quem estava dando era o professor Raidu, que foi fazer um pós-doc, né, fora no exterior, e é Química Quântica para graduação. Mas a gente tem, até o rapaz já mencionou, né, aquele curso que criaram também, eu esqueci o nome, né, que é de... Criamos matemática aplicada à química e criamos também essa Fundamentos, né, que é uma tentativa de dar uma introdução primeiro, antes do cara fazer um curso, né, mais, vamos dizer assim, aprofundado de química quântica. Né? Então, eu fico feliz, né, por vocês terem escolhido esse tema. E eu acho que a quântica tem um papel fundamental, né, assim, dentro da química. Mas a química, né, ela terminou... A ciência, de uma forma geral, se pulverizou-se muito. Né? Então, nessa época aqui, 1930, 1920 e tal, não sei se vocês dão para pensar sobre isso, mas não existia, sabe, essa divisão da ciência. Sabe? Eu sou biólogo, eu sou químico, eu sou físico, eu sou matemático. Era tudo uma coisa só. Né? Então, todo mundo se doutorava muito rápido. Né? Com 2 anos, o cara com a graduação fazia 2 anos era doutor. Porque, por exemplo, o pessoal da física, né, estudava o quê? Era matemática e mecânica clássica. Morreu o assunto, não existia mecânica quântica. Está entendendo? Então, as coisas eram muito mais rápidas. A ciência pulverizou-se muito. Né? Então, hoje você tem, por exemplo, da engenharia mecânica, saiu engenharia mecatrônica, certo? Engenharia de produção, né? A produção mecânica, a aeronáutica saiu da... Ou seja, cada engenharia dessa tem 5 anos para você estudar. Sabe? A ciência pulverizou muito, né? Então, você vai parar de analítica, de orgânica, tanta coisa que tem só naquele mundinho lá, que fica difícil você ter uma visão geral de outras coisas, né? Então, eu acho que pouco a pouco termina tendo esse distanciamento, né? Mas, felizmente, cursos como o nosso mantêm essa coisa viva de tentar passar um pouco desse conhecimento, né, fundamental que vem da mecânica quântica, já que a estrutura atômica toda vem, né, da mecânica quântica. Né? Então, eu espero que vocês consigam abraçar isso com um pouco mais de interesse, né, e dedicação. Né? Esses 3 cursos, né, que basicamente tem a questão da matemática, esse de fundamentos e a química quântica na graduação, que eu acho que pelo o quadro docente que nós temos aqui, né, são 2 pessoas, né, tem visão e conhecimento necessário para vocês terem uma boa formação e saírem com uma ideia boa, né, do que, né, essas coisas servem. Né? Só para finalizar, né, eu quando dou os meus cursos de mecânica quântica, né, eu sempre começo dizendo o seguinte, né, às vezes, na química a gente fala muito de orbital, disso, né, mas muitas vezes não sabe nem de onde vieram as coisas. Né? Por exemplo, quantas pessoas saberiam eu perguntar assim, por que não existe o orbital 1P? Certo? Por que só tem um S? Por que não existe um orbital 2D? Certo? Então o cara termina fazendo um curso de química, mas ele não sabe nem, entendendo. Eu até brinco, ninguém nunca viu essas coisas. Né? Olhou lá, eu estou vendo o orbital, só tem o 2S e o 2P, o 2D eu não estou vendo. Né? Não existe isso aí. Né? Então, eu acho que, sabe, ter o contato com essas coisas para saber a origem de tudo isso, né? A origem da própria química, né? Que lá na frente a turma fala de orbital de uma forma tão... Não sei que o orbital o orbital P, né? Aí tem o diagrama de Pauli, o cara não sabe nem como o diagrama de Pauli foi formado, né? Então, eu me preocupo de dar essa base, sabe? Das pessoas saberem de onde vieram as coisas, certo? E aí depois fica mais fácil, né? Por exemplo, por que os orbitais D são 5, né? E não são 7, 8 ou 9? Certo? Porque eles têm aquelas orientações doidas, né? 3D, X2 menos Y2, 3D, XY até. Então, sabe, eu procuro mostrar bem essas coisas para que a pessoa, pelo menos, tenha uma formação onde diz assim, já sei a origem, né, de tudo isso, né? E aí sim aprender essas coisas com mais tranquilidade. Então, eu espero que vocês possam realmente olhar de uma forma diferente, né, a mecânica quântica, a química quântica, e aproveitar, né? Repito, a gente tem um grupo bom aqui no Instituto, né, que é responsável por toda essa formação, e eu sei que nem todo mundo passa por tudo isso, né, dependendo das ênfases que escolhe, não vai ver química quântica na graduação, mas é uma coisa que é assim, né, é interessante, né? Eu não digo que vai ser importante na tua vida profissional,
Eu não diria isso, eu não afirmaria isso. Tá? Mas eu acho que, pelo menos saber de onde, né, surgiram todas essas ideias aí, acho que seria interessante e é bom para a formação da pessoa. Bom? Dá uns 5 minutos para considerações iniciais, Pedro. Por favor, senhora. Eu? Pensei que ia esperar o pessoal fazer alguma pergunta. Bom, eu agradeço primeiramente o convite, né? O Igor escreveu para mim, não sei porque... Quer dizer, parece que foi para o seminário aqui na Física, né? Que o pessoal me conheceu um pouco. E eu agradeço bastante, eu acho que esse tema é bastante pertinente na Química, né? Ainda mais que a gente vive em uma épocas aí de anticientísticas, o Brasil assim tem muita dificuldade de abraçar a ciência de forma geral, né? E a mecânica quântica, ela foi, principalmente no começo do século passado, o milênio passado, né? Uma ciência que bastante engajou muita gente com as questões que apareceram na mecânica quântica, né? Mas o que eu não vou falar muito delonga, porque na verdade o pessoal me apresentou qual seria mais ou menos o objetivo dessa apresentação toda, dessa discussão, dessa mesa redonda, né? Então eu só vou dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que, por exemplo, a gente precisava ter, já no ensino médio, alguma estruturação de mecânica quântica, mas, por exemplo, não talvez esses diagramas que ele colocou do Linus Pauling, talvez acho que agora nem sei se mais se aplica no ensino médio, mas a gente usar a própria tabela periódica para tentar enxergar a mecânica quântica, né? Na verdade, se vocês olharem aquelas ideias, aquelas leis periódicas, tipo potencial de ionização, né? Ele vai no pico sempre no gás nobre, depois ele desce outra vez no alcalino e sobe assim. Então, mais ou menos, aparentemente, com esse tipo de estrutura da tabela periódica, já daria para introduzir uma ideia de quantização, uma ideia de camadas, pelo menos, né? Então, que a pessoa, na hora que entrasse fazer a graduação, já tivesse uma pequena noção sobre isso. Só que a gente, como professor, que eu também dou aula de disciplinas de química quântica, a gente percebe que, na verdade, a gente é mais um professor de psicologia, né? Porque o pessoal já vem traumatizado com matemática, já vem com um monte dessas informações. Ou lá o Jô Soares fala que ele entende mecânica quântica e fica falando de outros, né? Então tem muita coisa desencontrada com essa questão da mecânica quântica, a própria formação nossa de matemática já vem longe também ruim, né? Mas ela é muito importante, na verdade, esse é um assunto que me interessa bastante, eu já fiz alguns trabalhos mesmo focando modelos bem simples, mas com a ideia de que talvez o pessoal do ensino médio pudesse fazer, entender melhor isso. Então eu acho que se a gente corrompesse essa barreira, já quando a pessoa entra para fazer química, e a pessoa realmente entrasse para fazer química, não porque tem pouca matemática, como de alguns, na verdade porque tem bastante matemática em princípio, se você for pensar a química como primeiros princípios, e a mecânica quântica. Então, na verdade, a gente tem as nossas moléculas, nossas ligações químicas, tem muita coisa de quântica. Na verdade, quando ele falou lá de química geral, que talvez não sirva para nada, na verdade, eu sou incompetente de dizer aonde não tem mecânica quântica, né? Ela está em todo lugar, principalmente se você está pensando no mundo da química, né? Então, eu acho que eu queria deixar esse gancho, até que parece que eu queria que vocês fizessem perguntas para a gente sobre essas questões, essas dúvidas, todas essas. Eu não sei se eu vou saber responder. Se o Feynman não sabia responder, eu também estou tranquilo para não saber responder. Então, vocês ficam tranquilos para fazer perguntas. Eu acho que a gente aqui, nesse papel, é para desmistificar bastante isso, que não tem nada de genialidade, né? O fato de saber mecânica quântica, não saber mecânica quântica, tem um jargão de Hollywood, né? Pô, o cara lá é meio, né? Sabe mecânica quântica, né? Aí aparece uma equação que é uma equação, de repente, é de Newton, né? Mas tudo bem. Então, a gente precisa desmistificar isso e realmente a mecânica quântica é muito importante, né? E a gente tem, como comentei várias vezes, comento meus alunos também, a química está cada vez mais indo em questão de primeiros princípios, então a gente está, essa fronteira que ainda está longe para a biologia, a gente está chegando, equipamentos, por exemplo, cada vez mais sofisticados, está chegando no limite da nano, né? Em princípio, por exemplo, minhas preocupações também vão além do nosso próprio curso de química, né? Eu tenho feito colaboração com o pessoal da engenharia química, o pessoal trabalha em catálise e os pesquisadores estão, de certa forma, vou colocar entre aspas, porque não é bem assim, desesperados, porque eles não sabem teoria disso, né? Então eu tenho convidado gente da engenharia química para fazer o curso da disciplina da pós, e eu acho que a quântica tinha que entrar nas engenharias pesado, nas materiais, até eletrônica e todas elas mais, e elas não têm, em princípio, né? E a nossa química devia ser, além da física, e a química com bastante base da mecânica quântica, né? Então, nesse sentido, é muito importante, mas eu vou deixar com vocês as perguntas e conforme for a gente vai falando. Tal. Eu acho que essa é uma colocação que eu queria pôr mais rápido só. Obrigado. Então, todos vocês estão abertos a fazer perguntas, então vamos aproveitar dois especialistas que estão aqui presentes. Então, não importa o quão pareça boba essa pergunta, então pergunte, então, eu ouvi uma teoria lá longe
Aí, aqui é a chance de você perguntar, isso tem fundamentação? Isso, o que é verdade e o que não é, do ponto de vista da mecânica quântica como ciência. Então, aqui eu vou receber quem tiver interessado em fazer perguntas, aí só levantar a mão, eu chamo, aí pode se direcionar a qualquer um professor, ou para qualquer um da plateia também responder, se alguém tiver algum conhecimento de uma área que às vezes um dos nossos professores aqui não tenha tanto conhecimento. Então, todo mundo, aqui é um debate, justamente para fugir do que a gente tem em sala de aula, de criar um monólogo onde o professor só joga a informação, a maioria, no caso. Então, aqui a gente está criando um espaço de debate, então, por favor, aproveitem essa oportunidade. Então, quem quiser. Eu tenho uma pergunta para o professor Castilho. Na sua área de pesquisa, por ser uma matéria tão abstrata, como você consegue desenvolver uma pesquisa dentro dessa área? E que métodos você usa para conseguir desenvolver uma pesquisa dentro dessa área tão abstrata? Para mim não tem nada de abstrato, na verdade, para mim é a minha própria realidade, né? Eu, na verdade, quando fui trabalhar em laboratório, eu quebrava muita coisa e falei, fazer teoria que era melhor para mim. Mas também a realidade quebrar coisa, né? Mas eu, na verdade, assim, a gente pensa uma situação, por exemplo, eu trabalhei uma boa parte com teoria semiclássica. O que é a teoria semiclássica? É buscar a interpretação da mecânica quântica, essas que ele falou que é difícil fazer interpretações. Então, por exemplo, se você pegar a equação de Schrödinger, geralmente quando a gente pega o átomo de hidrogênio, lá aparece uma derivada segunda, uma derivada primeira na equação diferencial. Na mecânica clássica não tem essas derivadas primeiras, derivadas segundas para pensar como se fosse energia cinética. Então você começa a pensar como é que você pode trazer a mecânica quântica para uma física de Newton e aí tentar fazer interpretações, né? Então, na verdade, assim, tem, por exemplo, o caos, né? Teoria de caos. A gente vê que a equação de Schrödinger, de certa forma, ela é linear, não aparece o caos, mas tem manifestações dentro do caos, dentro da mecânica quântica, a gente chama de caologia quântica, né? E na equação de Newton, claramente você vê essa questão de sensibilidade às condições iniciais, que é a teoria de caos, né, por exemplo, sistemas dinâmicos. Então, na verdade, você consegue fazer muitos paralelos entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. E trabalhando nessa ideia da interpretação, você consegue formular várias coisas. Então, assim, o que você quis dizer como abstrato, pelo fato de talvez usar matemática, né, mas por exemplo, química orgânica. Tranquilo, eu manjo. Manja nada, assim, em certo sentido. É tão difícil que a gente só explica o básico. Por exemplo, quando eu dou cinética química, eu falo, essa teoria é a mãe da química, cinética química, né? Porque você nem está pensando em termodinâmica, você está pensando em termodinâmica não em equilíbrio, está pensando em uma cinética. Então, por fato dela ser tão complexa, você torna ela mais qualitativa. Então, na verdade, o que a gente tem de entendimento é porque a gente não tem o conhecimento mais aprofundado que poderia ter. Por exemplo, uma química, eu falo química orgânica porque eu sei que é uma área assim que muita gente faz, experimental, analítica também, né? Mas estou falando que você quebrar ligações, formar ligações, não tem nada de trivial isso, né? Você controla no mundo macro, o mundo micro, você quer quebrar certas ligações, formar as outras, isso é muito, muito doido também, né? Então, você precisa, de fato, essa mecânica quântica, e quando a gente não põe a mecânica quântica é porque não sabe. Uma cinética química é muito difícil, você está pensando numa reação, você tem lá o estado de transição, você tem milhões de possibilidades, né? Então, na verdade, assim, é mais uma questão de ignorância, assim, de a gente trabalhar com áreas que acha que aquilo é mais concreto do que outras. Isso foi uma boa ignorância, né? Porque se a gente soubesse tudo, né, a gente está aqui justamente para tentar responder algumas coisinhas, né? Então, eu não sei até que ponto essa ideia do abstrato você quer colocar mais, não sei, para mim não... Mas as metodologias que o senhor usa para avançar a sua pesquisa? Então, por exemplo, a gente usa, no meu grupo, a gente usa também aqueles pacotes computacionais e tal, mas eu gosto muito de partes assim, na unha que a gente fala, né? Então, por exemplo, no meu grupo, além da mecânica quântica, eu trabalho métodos estocásticos, né? Então a gente desenvolveu do zero e a gente faz na mão muitas coisas, né? Quer dizer, um pequeno programa a gente faz. Teoria semiclássica, você não tem pacote que faz isso. Recente fiz um trabalho sobre condensado com sistemas de modelo de Einstein sobre sólidos. Foi analítico.
Então, na verdade, assim, de termos de pacote, eu acabo usando esse pessoal da engenharia química, eles querem que eu faça, por exemplo, traz lá um catalisador, umas reações em cima, tal, coisas muito mais complicadas, e acaba usando pacotes, por exemplo, o programa teoria do DFT, que se usa muito, né? Eu sempre tive relutância bastante com o DFT, porque essas coisas funcionais, tal, isso não é ab início, tem vários problemas, mas uma vez que você estabelece, faz umas coisas homólogas, sistemas menores, e você fica a teoria funciona razoavelmente bem, você aplica teorias mais sofisticadas e compara com o DFT. Fala, aqui está ok. Então você cresce numa escala e você cresce com cuidado. Recentemente a gente fez um trabalho que a gente mostrou que todo o terceiro período, principalmente o fósforo, não funciona com todos os funcionais que tem no DFT. Então, como é uma ferramenta mais barata e todo mundo usa, é importante você saber utilizar e aplicar, mas tem que também olhar com cuidado. Muitas vezes o computador aceita input e sai output, mas você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, teorias mais sofisticadas, muitas vezes, acabam não funcionando. Então, a gente também acaba usando esses pacotes, que são bastante sofisticados em termos computacionais, né? São bem desenvolvidos, né? Não é trivial, nada trivial esses programas. Então, é mais ou menos isso, desde o pacote comercial até o que a gente desenvolve no lápis mesmo. Muitas vezes nem computador. É assim que eu trabalho um pouco. Já que ninguém perguntou, eu gostaria de jogar a pergunta para um de vocês. Eu acho que pouca gente sabe mais o que seria métodos semiclássicos. O que consiste um método semiclássico no sentido de que muitas vezes se entende a quântica como assim, extremamente dividido do comportamento clássico. Mas aí vem essa área que chama justamente semiclássico. O que isso faz, o que não faz? Não. Na verdade, o pessoal da química muitas vezes chama quase clássico, né? Teoria quase clássica é alguma coisa do tipo, você trabalha com um sistema, por exemplo, colisional, uma reação, e você trabalha os núcleos como se fosse clássico, porque o núcleo é pesado, e os elétrons quântico. Então a gente chama isso aí quase clássico, alguma coisa do tipo. O semiclássico que os físicos adotam, que eu acho que é talvez essa forma mais correta, você pega o limite do H tendendo a zero, ou seja, no limite onde a quantização, o princípio da correspondência é o mais próximo disso. Vocês conhecem o princípio da correspondência? Que é uma coisa... Ninguém sabe não. Sei, Então, por exemplo... Não, acho que no fundo também ninguém sabe, não é isso? A ideia é o seguinte, a mecânica quântica, não existe uma teoria de primeiros princípios na mecânica quântica. A questão de Schrödinger não é de primeiros princípios. Então, você parte da equação de Newton, e aí você infere toda aquela roupagem que o Bohr colocou, o pessoal demonstrou como funcionam os operadores lá de energia cinética, o momento linear, angular, e aí você mais ou menos constrói por princípio de correspondência. Você fala, aqui a energia potencial você coloca dessa forma, que se parece com a clássica. A energia cinética você coloca como se fosse uma derivada segunda, que isso já não tem a correspondência com a mecânica clássica, mas você tem a ver com os operadores de momento linear, por exemplo, né? Então você faz essa roupagem. E aí você vê se essa teoria, obviamente, no limite de grandes, como é que fala, macroscópico, a mecânica quântica tem que explicar. Tá? Então você pega a mecânica quântica que explica o microcosmo, que a gente estudou, e depois se você levar a mecânica quântica no limite clássico, ou seja, começar a estudar, ao invés de átomos, estudar corpos, por exemplo, você tem que cair na teoria de Newton. Então, na verdade, essa precisa da correspondência. Então, se você pegar todas essas equações quânticas e pegar no limite, não que o H é zero, porque o H é zero, a mecânica clássica, o H é zero, né, porque não tem a quantização. Então, no limite de H bem pequenininho, isso é uma coisa, lógico, uma abstração, mas é um limite que a gente toma e esse limite é quase clássico. As equações de Schrödinger se torna quase Newton, por exemplo, né? Então, aí você acaba estudando você tenta juntar essa fronteira, né? Porque o que existe muito, quando você fala de mecânica quântica, entre o mundo macro e o micro, como se tivesse uma fronteira. Essa fronteira não existe, a gente faz por conveniência, né? Questão do aparelho que faz a medida do mundo micro, tal, o mundo macro. Então não existe isso. E como é que você passa por essa fronteira? Você usa essas teorias que vão... por exemplo, a gente faz quantização semiclássica, a Bohr, né? Vocês lembram que pega assim,
pega o modelo de Bohr, né? Talvez isso vocês tenham que compreender um pouquinho, né? Que a gente pega o átomo de hidrogênio e faz a quantização, né? Você pode fazer isso para o sistema de mais, por exemplo, o átomo de hidrogênio tem 2 corpos. Efetivamente é um corpo efetivo de um corpo, né? Que você tem um potencial efetivo. Se você tiver mais corpos, como qualquer molécula, como H2+, já são 3 corpos, né? Então você não tem como fazer essa quantização que o Bohr bolou, você tem que propor outras quantizações, mas é análoga. Isso foi feito na década de 70 vou falar nomes aqui, mas por Gutzwiller, né, que ele usou teoria de Feynman justamente para fazer esse tipo de aproximação. A gente usa também chamada teoria, a função de Riemann, para propor também quantizações. Bom, então a gente usa, são aproximações semiclássicas, onde o H é quase zero. Então leva nesse limite. Por exemplo, quando a gente está estudando o átomo de hidrogênio, a gente fala aquelas soluções estacionárias. O que são as soluções estacionárias? Pega a equação de Schrödinger, né? Tem a parte espacial, a parte do tempo. A gente joga fora o tempo e só trabalha com a parte espacial. Você jogar fora o tempo significa que você está tomando tempos infinitos. Então, aquilo que sobrevive depois de um bom tempo são os estados estacionários, que é o que a gente quando faz cálculo do átomo de hidrogênio e coisa do tipo, né? Então tem umas colocações assim, um pouco talvez falar abstrato, mas é como a gente tenta chegar, unir a clássica com a quântica. E só uma coisa, por exemplo, a gente não tem uma teoria de meios princípios em mecânica quântica. Se você pegar a equação de Schrödinger e começar a trabalhar, que é possível, em espaços não euclidianos, você pode pegar a molécula vibrando e jogar todas essas vibrações num espaço que não é plano. Você pode jogar esse espaço curvo. Você tem uma mecânica quântica ambígua. Você não consegue, com uma só hamiltoniana clássica, ou digamos, uma equação de Newton clássica, você pode ter infinitas equações quânticas que dão resultados diferentes. Então tem essa ambiguidade. Ou seja, a gente não tem uma teoria final ainda, nesse sentido, como uma teoria que a gente pode dizer, eu sei deduzir uma mecânica quântica. Isso a gente não tem. O pessoal fala que tem, mas parece que não. Pergunta. Então, eu ouvi falar uma notícia que eu estava desenvolvendo um computador baseado em emparelhamento quântico. E eu às vezes já perguntei para alguns professores meus, uns falam que é tudo mentira, não existe, outros falam que é uma coisa ainda que eles não conhecem. Queria saber se é verdade, mentira, o que é isso? Tu conhece? Eu confesso que eu não conheço muito, entendeu? Mas eu acho que é baseado nessa questão de laser, entendeu? E aí você, a radiação começa a ler, né, a interpretar a mensagem como fosse um código binário 0 e 1, tá entendendo? Por isso que chama a palavra de quântico por causa disso, né? Eu não sei se todos vocês sabem, mas a palavra quântico, né, o quanta, quer dizer quantidades, né, em latim, ela veio por quê? O paralelo que o Erhan estava falando. A mecânica clássica, né, por exemplo, a energia é contínua, certo? Qualquer coisa pode ter qualquer valor da energia. Quando vai para o mundo microscópico, né, que a massa é muito pequena, né, então aí aparece essa questão de que não pode ter qualquer valor da energia, certo? A energia é quantizada, ou seja, é um mundo, né, que é discreto, não é contínuo, né? Eu até brinco nas minhas aulas que eu digo, a gente anda de uma forma discreta, porque eu piso aqui e piso ali, eu não piso naquele intervalo do meio, tá entendendo? Agora, se eu fosse andar via mecânica clássica, eu andaria assim, eu ponho um pé aqui e outro aqui, é de uma forma contínua, tá ok? Então, eu não entendo o princípio mesmo, né, que eu nunca vi, nunca fui atrás também, esse negócio do computador quântico, o pessoal fala tanto, mas tem algo a ver com, né, você fazer algum tipo de leitura, né, onde você lê determinadas regiões ou alguma coisa, né, que não pega o espectro como um todo, né, é um espectro, né, que a gente chama de quantizado, que é através de quantidade. Só para dar uma ideia dessa coisa de quantização, que talvez seja interessante do pessoal, eu até brinco também nas minhas aulas, que eu digo assim, a gente trabalha com quantização o tempo inteiro. A gente anda quantizado, o segundo, né? A equação do segundo grau, que todo mundo resolve, né? x2 mais x mais 1 igual a 0, é uma equação que tem uma solução quantizada. Por quê? Porque os dois valores de x que você encontra, não pode ter qualquer valor. Só pode ter x1 igual a tanto, x2 igual a tanto. Isso é solução quantizada. Que às vezes a gente fica associando quantização com números quânticos. Não, tudo que é assim, que não tem uma solução, né, que seja contínua, que não tenha qualquer valor, é quantizado.
Está entendendo? Né? Então, eu acho que a questão da computação quântica tem a ver com essa coisa que não pode ter, talvez, a leitura de alguma coisa, não pode ler qualquer valor. É um pouco, eu precisava, mas eu nunca fui atrás muito para... como a computação é toda originada nessa questão binária, eu acho que tem a ver usar radiação, laser, para fazer essa leitura binária, né? E como é binário, só pode ser 0 ou 1, isso é quantizado. Não pode ter qualquer valor. Tá ok? Eu acho que é um pouco por aí. Não sei se o Alejandro conhece mais alguma coisa. Eu posso falar alguma coisa assim do que surgiu a ideia inicial. Foi que, por exemplo, você falou que a mecânica quântica era estatística, uma coisa do tipo, né? A Einstein pensava que era estatística no sentido, quando a gente escreve as equações, se parece muito com o que acontece na mecânica estatística, né? E depois, no ano acho que 32, eu não lembro, que ele escreveu um artigo, é o EPR, Paradoxo EPR, que é do Einstein, Podolsky e Rosen, que eles estavam questionando a mecânica quântica se era completa ou incompleta, justamente pelo fato de que parecia que existia uma ação fantasmal, como ele chamava, a ação à distância, que aí começa a entrar essa questão da computação, né? Que falava que se você pegar dois sistemas que interagiram no passado e você isola e você faz medidas, se eles estiverem entrelaçados ou estado coerente, esse tipo de coisa, né? Aí eles, se você fizer medida em um e o outro sente. E se vocês fizeram agora na China recente, mas já faz uns 2, 3 anos, vários na Europa, que você mede essa correlação. E de fato, na hora que você faz a medida de um, você consegue verificar simultaneamente, não simultaneamente, obedecendo a relatividade, porque o sinal realmente precisa de ter velocidade da luz, mas você, na hora que você mede, você pode, por exemplo, pegar uma distância tão grande, ao tempo que você mede aqui, a luz demora um certo tempo, mas você consegue fazer medida antes, porque você separa quando você quiser, pode fazer em outro planeta, mas se fizeram na Terra, e você vê de fato que existe essa correlação. Então essa interação é como se fosse uma velocidade maior que a luz. Mas na verdade a ideia aí é que o sistema é dual, ainda está coerente, estado coerente. E o pessoal quer usar isso para computação quântica, do tipo, se você manda 2 mensagens, você manda uma, que é a partícula correlacionada. Se alguém interceptar, você percebe que foi interceptado. E aí você faz o seguinte, você liga para o cara do telefone como e pergunta assim, você leu a mensagem, o cara falou não, opa, então tem alguém no meio do caminho interceptando, então você para. Falei, não, eu li, então você continua mandando e vai confirmando. Alguma coisa assim do tipo. Então eles querem tentar usar essa propriedade. Essa propriedade, esse tipo de coisa foi estudado, principalmente o cara que mais estudou foi John Bell, nos anos 60. Eu tenho que falar um monte de coisa aí, porque foi uma injustiça muito grande, esse cara foi muito bom. Não conseguia nem publicar em revista tipo B3 da CAPES, né? E nessa época o pessoal estudava fundamentos da mecânica quântica, década de 60, ninguém conseguia emprego. Então o pessoal, só para falar o que acontece com essas coisas, né? Que agora é boom, né? Então, aí o pessoal, Glauber e várias pessoas que trabalharam nessa área de fundamento, eles perguntavam para as pessoas se tinha emprego. Se tivesse emprego, ele aceitava trabalhar junto, senão você não, porque você não vai arrumar emprego, né? Então hoje o que acontece com muitas áreas, depois eu posso citar durante a conversa, vai aparecendo. E aí o que acontece? Até a década de 90, quem estudava fundamentos da mecânica quântica ou era filósofo, ou físico vagabundo ou inútil, segundo as classificações dos que eram úteis, né? Aí depois que a IBM e outros começaram a aplicar bastante dinheiro visando essa questão de, principalmente criptografia, né? Provavelmente o que mais pode acontecer mais fácil. Aí a questão da computação, aí a coisa virou boom e aí virou moda. Aí você faz qualquer modelinho de dois níveis, publica. Antigamente você fazia modelo com 500 níveis, não, você é burro, né? Então também toda essa questão da ciência é muito importante. Por exemplo, o fundamento a gente não sabe que é isso ainda, né? O pessoal já está querendo ganhar dinheiro com isso, ok, né? Não é nenhum problema sabendo contornar as coisas. E então a gente ainda tem muito essa questão de ignorância, a questão da moda, né? Mas isso eles estão tentando. Eu acho que a parte de computação é meio complicada. Mas tem gente aqui mesmo na física, o Bonagamba, né? E tem outro pessoal, o grupo todo trabalha com RMN, e com RMN você também faz estudos dessa questão de correlação, você faz um monte de coisa. O pessoal na UFSCar também tem lá na física. O Celso, que eu comentei que talvez pudesse vir aqui. Então tem muita coisa acontecendo boa, legal. E o pessoal conseguiu recente, agora a China fez um internacional, uma essa de correlação quântica, né? Então tem muita gente que trabalha isso no Brasil, tem o Luiz Davidovich lá na UFRJ, tem laboratórios, é um dos caras mais importantes talvez do mundo, que trabalha com essa questão de correlação, então tem coisa muito importante. Mas vocês não sabem então esse tipo de interação? Não, então, justamente... Isso Não, você fala... Pra mim é muito estranho. Não, é um problema... Dois corpos se interagem. É um problema complicado em termos, porque a gente faz na mecânica clássica, a gente faz a medida, a hora você faz a medida, ou é partícula ou é onda,
Mas esse tipo de coisa, quando a coisa está entrelaçada, você ainda não fez a medida. Então, ele é um dual, e aí, de repente, você, quando fizer a medida, aí sim que você interpreta. Por exemplo, uma coisa que é importante, que a gente está ignorando completamente, é a dinâmica da medida na mecânica quântica. Não existe isso. Tem uns postulados de von Neumann, quando ele comenta que esse tipo de coisa, a medida, o colapso da função de onda. Uma pessoa que se entendeu isso foi o Turing, né, que mataram ele no meio do caminho, né? Então, mas esse tipo da dinâmica a gente não sabe fazer. O pessoal inventa uma dinâmica. Eu já vi o pessoal colocar, mas é muito artificial, não é a dinâmica, é colocar uma função no tempo, nessa decoerência que a gente fala que acontece quando você tem um estado entrelaçado. Você coloca funções dependendo do tempo, mas isso não é a dinâmica. Então, é uma área muito interessante, e essa questão de fundamento tem muito para conhecer ainda. Tiago, alguém mais? Tinha mais um, mas acho que você ainda não está terminando. Vocês mencionaram aí várias vezes a equação de Schrödinger. Eu acho que aqui todo mundo está familiarizado com a equação de Schrödinger, porque é uma das primeiras coisas que a gente vê nas matérias que explicaram. Assim, a primeira coisa que aparece assim, para a gente é essa equação. E a mecânica quântica, pelo que eu li, ela é baseada em vários postulados. E um desses postulados é a equação de Schrödinger. E aí eu queria saber, assim, tipo, de onde que ela veio, assim, porque eu li nos livros, mas ela fala, é um postulado, você não chega nela. De onde que o Schrödinger surgiu, assim, tipo, o operador para energia potencial vai ser a própria energia potencial, o operador para energia cinética vai ser esse, o operador para posição é esse. Aí eu queria saber, tipo, ele teve essa ideia do nada, ele viu alguma coisa antes que sugeria que fosse isso, porque... Depois, se o Alejandro quiser complementar, né, eu tendo sempre a falar as coisas assim, mais simples, sabe, para poder... Né, na realidade, né, ele postula a partir de uma equação de onda clássica. Tá, ok? É como ele já falou, não saiu do nada. Certo? Então, ele tira justamente da ideia de mecânica clássica, equação de onda de mecânica clássica. Aí ele postula, certo, essa equação de maneira que ela consegue resolver agora, né, esse sistema microscópico, tá, ok? Então, na realidade, né, é uma analogia com a equação de onda clássica, certo? Que aí, por isso que se fala um postulado, né, que aí ele postula, se a onda clássica se comporta dessa forma, então eu acho que quanticamente ela poderia ter essa expressão e tal, e aí ele lança, né? E se eu não me engano, né, em 1926, ele publicou, certo? Quando ele publica um paper dele, né, onde ele, né, solta a equação dele, né, postula a equação dele a partir de onda clássica, e aí ele aplica ela, né, para uns 5 sistemas, que é o átomo de hidrogênio, o rotor rígido, o oscilador harmônico, certo? O átomo de hidrogênio na presença de um campo magnético externo, sabe? Ele faz em 6 meses ele publicou os 5 papers, onde ele lança a equação dele e prova, e mostra a utilidade dela, como ela pode ser resolvida, certo? Então a história começa mais ou menos por aí. Mas eu poderia dizer, né, de uma forma assim, mais simples, né, que nasce de uma analogia da equação de onda clássica. Não sei se o Alejandro quer complementar. A ideia do de Broglie por trás disso, né, que aí vem o maluco do Einstein fala que onda é partícula, fala, então partícula também é onda, né? E aí vem a função de onda e a ideia de colocar na própria solução da equação de onda clássica, da corda, você coloca as condições, tanto da equação de Einstein-Planck, como a equação de de Broglie do momento, e aí você acaba construindo esse tipo de coisa, aí ele resolve um problema, como o Bohr fez, bate com o experimental, aí alguém vai lá e batiza como fundamental, como a equação de Dirac, que foi a mesma coisa, não tem nada de fundamento, nesse sentido, o fundamento primário, né? A de Dirac é a mesma coisa. Eu apenas comentando a questão histórica, eu não conheço, procurei também do Bohr, do Schrödinger, coisa tipo. Um cara muito bom nisso foi o Dirac, ele tem um livro chamado Directions in Physics, e ele mostra a cozinha que ele fez para obter a equação que não tinha nada de fundamental e alguém depois falou, agora é fundamental. Então a gente gosta de, digamos, depois do tempo, depois do costume, né, gerações vêm, aí você chama ela que é fundamental. Aí você vai procurar onde é que está e não tem no lugar, porque na verdade você viu que ela funciona, então é uma receita de bolo.
Então, a mecânica quântica, na verdade, o chato nesse sentido, que nem o Feynman falou, é matemático, e na verdade não passa de uma receita de bolo matemática. E aí a gente usa, né? Na sala de aula a gente se quebra para falar um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu não falo nada da matemática, em princípio eu falo confinamento, né? Geralmente como confinamento aparece mecânica quântica, eu uso a ideia de de Broglie, ressonância e tal, e depois comento alguma coisa assim. Mas em termos de equação fundamental, realmente a gente não tem. E depois, com o tempo que foi desenvolvendo, todas essas ideias, por exemplo, que eu falei que ele obteve, né, o momento, a parte de momentos é quântica e a parte de potencial é clássica, isso não é verdade. Isso foi só o início. Depois que a gente aprendeu de fazer transformar de Fourier na equação, então você pega, por exemplo, a equação de Schrödinger, né? Tem a parte de energia cinética e potencial. Eu vou falar aqui, mas se alguém souber, mas assim, na parte de energia cinética, você tem derivada de segunda no espaço e o potencial é x. Vou colocar derivada de segunda em x, né? Na parte de energia cinética, e potencial é x². Se você fizer a transformada de Fourier disso, o que vai aparecer? Na energia cinética vai aparecer P2, que tem cara de x², né? Porque é função P², e na parte de potencial vai aparecer derivada de segunda em x. A solução, por exemplo, tanto para no espaço de posição, no espaço de momento, são gaussianas. Vocês devem ter visto, talvez em alguma quântica, mas de que forma gaussianas. Só que uma vai ser assim e a outra vai ser assado. Então, justamente, a meia largura obedece ao princípio da incerteza. E a princípio da incerteza também está conectado com essa questão de condições de contorno, que a equação que tem, as funções de ondas têm que ir a zero no infinito, tem que obedecer uma transformada de Fourier. Então, todas essas coisas da matemática acabaram vindo depois, completando o quadro. Então, na verdade, não está tão jogado assim. Hoje em dia a gente coloca mais coerência nisso, e até a questão desses pacotes comerciais funcionarem, do Popper ter ganhado o prêmio Nobel, né? Porque você, na hora que coloca as funções básicas, tipo, você já está colocando funções de contorno, o sistema se torna estável. Você pega a equação de Schrödinger, resolve só o oscilador harmônico, de forma numérica direta, todas as soluções são divergentes. Então, tem um monte de coisa aí que a gente só com a prática foi vendo. Tá? Então, de questão de fundamento mesmo, a gente não tem isso. Quando tiver, talvez tenha essas teorias de dinâmica da medida, um monte de coisa. Talvez vocês façam isso um dia. Talvez falar o que você falou, né? Ele chama Dirac, eu chamo Dirac, tá ok? E Dirac, né? O que ele é francês? Mas é inglês, não, na verdade, era inglês, né? a mãe, o pai inglês e a mãe francesa. Bom, mas você é especialista, né? Então você deve saber, então eu aprendo. Aí talvez dizer para ele, né, que a grande coisa que Dirac fez, né, pegou a equação de Schrödinger, né, e pôs correções que a gente chama relativísticas, né, de massa e velocidade lá dentro, certo? Aí daí sai toda uma nova teoria, né, que dá origem ao pósitron, que é o elétrico positivo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Sai da teoria de Dirac, né, que é quando você pega a equação de Schrödinger, repito, e coloca essas correções relativísticas para massa e velocidade, né? Aí de maneira que, né, a teoria muda um pouco, ela é mais abrangente, vamos dizer assim. Sim, né? Mais difícil também, né? Não, é mais complicado, né? Mas ela é mais abrangente. E só um detalhe, ele acabou fazendo a contragosto do Bohr, né? Porque o Bohr falou, não perde tempo com isso não, de Dirac, né? Tá tudo feito já, né? E aí ele falou, não, eu vou fazer uma melhor. E fez uma melhor. Então estamos... Né? Enquanto o princípio da correspondência que ele falou foi o Niels Bohr que, né, mostra isso aí, né? Inclusive é conhecido como o pai da mecânica quântica, o Bohr. Porque ninguém acreditava que isso prestava. Tá entendendo? Que isso fosse para alguma coisa, né? Inclusive tem algumas histórias, né, que eram todos contemporâneos naquela época, né? Einstein era um crítico, né, ferrenho, né, porque Einstein dizia o seguinte, né, eu não consigo acreditar que a natureza se comporta por probabilidade, certo? Porque ele é um cara de mecânica clássica, né? Muitas vezes o pessoal acha que a teoria da relatividade é puramente clássica, não tem nada a ver com, entendeu? Vem da mecânica clássica, né? Então essa ideia de quantização, certo? De energia quantizada, não podia assumir qualquer valor, probabilidade, isso para ele era difícil de aceitar, certo? E Bohr era o cara que tentava, certo, nesses encontros que eles tinham na Europa, né, que eram todos contemporâneos, mostrar, tá, né? Ele foi chamado pai da mecânica quântica, ele pegou aquilo lá e disse, não, isso, né, tem alguma coisa, né? E existe uma história, né, que eu vi, né, assim, contada por pessoas, né, que o orientador participou na época tal desses congressos, de que ele
né? Bohr, quando ia apresentar, né, falar da mecânica quântica, que Einstein estava na plateia, ele ficava imaginando o tempo inteiro, assim, puta vida, na hora que eu falar isso, ele vai rebater dessa forma, né? Como é que eu vou responder para ele? Era um debate entre ele e Einstein, porque, certo? Ele se preparava para dizer assim, bem, na hora que eu falar sobre isso, o que é que Einstein vai pensar? Ele pode me perguntar isso, para eu não travar, certo? Então eu vou pensar o que é que eu vou poder falar, responder e assim por diante, né? Mas no final... Só interrompendo um pouquinho, nós temos mais 2 perguntas, então, prosseguindo. Tudo bem, ok. Primeiro, a carinha ali no fundo, depois a Larissa. Eu só queria retomar um pouquinho que eu estava comentando sobre a questão fundamental, né? Ultimamente a gente nota bastante no meio dentro da academia, né, tal, que vem sendo feita muita pesquisa, mas com caráter mais de aplicação da teoria da mecânica quântica para fazer cálculos que estão associados a várias outras coisas materiais, tratados, como o professor falou, até mesmo mecanismos, e há pouco desenvolvimento de teoria fundamental. Só que também, eu não sei, às vezes eu fico notando que muita gente faz o uso da teoria, mas às vezes não conhece muito. Porque é fácil você usar um pacote computacional, montar lá seu input e dar um play, ele vai rodar e vai dar o output. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo ali, ainda mais porque está associado à utilização de vários conceitos, né, dentro do pacote. Como que os professores avaliam isso hoje, né? Se realmente vocês veem isso, se não veem, e se existe alguma atitude assim por parte da universidade para poder, fora, né, tipo, promover mais cursos assim nessa área, para poder sanar um pouco isso, porque às vezes eu noto que tem muita gente usando e às vezes não sabe muito bem o que acontece. Olha, em termos práticos, né? Então não dá para... É isso mesmo, é usar os pacotes computacionais e usar, né? Eu, quando dou as aulas de mecânica, de química quântica avançada, estou dando agora, eu sou muito de entrar na parte de formalismo, sabe? Do pessoal entender como é que tudo isso aconteceu. Né? Agora, eu confesso o seguinte, né? Você tem que também raciocinar da seguinte forma, né? Eu não consigo mais resolver a equação de Schrödinger exatamente para nada. Tá ok? Então, todas essas formulações mais básicas, né, que aí o Alejandro, ele gosta mais de informação mais difícil, né, de ir lá, ver, né, então brincar com essa coisa toda, né, então vai para método semiclássico, isso, aquilo. Uma época, né, não sei se eu estou errado, né, ele chegou até a trabalhar com o modelo de Bohr, né, como você, entendeu, né, avançar o modelo de Bohr, tá ok? De maneira que ele consiga descrever melhor algumas coisas, um sistema um pouquinho maior, tal, né. Então, ele gosta mais dessa parte, né? Mas aí, assim, no meu ponto de vista, né, não existe muitos avanços, né? Você tentar compreender a teoria, né, da mecânica quântica dentro de um contexto, certo? Na prática é o seguinte, eu tenho que resolver a equação de Schrödinger para um sistema com muitos elétrons, quer seja átomo, quer seja molécula. Aí entra, não tem como, certo? Ele já falou aqui, partiu de 3 corpos, certo? Eu não tenho, tá entendendo? Devido à interação simultânea entre eles, né? Eu não consigo resolver a equação, tá entendendo? Mas exatamente, é complicado isso aí, o sistema de 3 corpos. Se eu parto para 11, como o átomo de sódio 11 elétrons, é pior ainda, certo? Não tem uma solução matemática, né, exata para tudo isso aí. Então eu vou aproximar. Então, existe um campo hoje, certo? Que é o que você talvez esteja perguntando, né? De dar para trabalhar com esses métodos aproximados. Certo? Uma das minhas pesquisas é um pouco disso aí. É trabalhar com o desenvolvimento de funções de onda para melhor descrever, certo? As propriedades de átomos e moléculas. Então isso é um pouco mais fundamental do que simplesmente apertar o computador lá, entendendo? Lá e sair o resultado e você interpretar. Né? Desenvolver, por exemplo, trabalhar com um pouco de desenvolvimento de métodos matemáticos para aprimorar determinadas coisas, por exemplo, a interação né? A energia de correlação, que é devido à correlação eletrônica dos elétrons, certo? Então, existe gente que trabalha com isso, né? Mas é como você tornar, né, aquela coisa que eu não consigo mais resolver exatamente, né, através de métodos aproximados, né, melhorar a descrição com esses métodos aproximados desse sistema, né? O próprio esforço do DFT foi nessa direção, né? Que é uma outra forma de você encontrar energia, agora trabalhando com a densidade,
certo? E não mais uma função de onda. Né? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Né? Então, os métodos derivados do Rutherford trabalham com a função de onda. Né? Já o DFT trabalha com a densidade dela. Né? Tá ok? A densidade eletrônica. Né? Então, é mais o seguinte, né? Como é que eu posso, né, melhorar, certo, a descrição dessas coisas para melhor descrever os sistemas, né, eletrônicos de átomos e moléculas. Tá ok? Porque senão é aquilo lá mesmo. Né? Por exemplo, um químico orgânico que vai utilizar isso, não tem como ele, tá entendendo? Voltar, ficar tentando entender todo o conceito por trás daquilo e tal. Ele entende mais ou menos, ó, Érico, né? Eu quero entender essa ligação aqui, a densidade de carga em cima dos átomos e tal. Então o programa solta essas coisas todas. Né? Aí você vai dizendo. Agora, como é que essa densidade é encontrada matematicamente lá dentro e tal? Aí ele não está muito interessado nisso, tá entendendo? Agora, tem gente que desenvolve métodos para descrever melhor a densidade de carga nesse, tá entendendo? A partir da função de onda. Né? Tem vários métodos, assim, coisa de 20, 30 anos atrás. Tem uns métodos aí, né, de pessoas que trabalham um pouco disso, tá entendendo? Várias formas de escrever. Então, dentro do desenvolvimento de como tornar melhor a descrição de propriedades a partir de resolver a equação de Schrödinger, tem muita gente que trabalha com isso ainda. Compreendo, mas acho que a minha questão vai no sentido de que, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um químico orgânico, se ele vai querer fazer um cálculo, como ele vai definir a função de base dele se às vezes ele não tem noção do fundamento, entende? Quer dizer, isso acontece muito na química, acho que é mais diferente da física, né? A física já tem um pouco mais dimensão disso. Mas eu noto muito isso, que às vezes não tem muitos argumentos bons, do tipo, eu usei isso por causa disso. Entende? Quer dizer... Não, sim. Mas aí você sempre tem um guia, né? Entendeu, né? Qual a função de base mais utilizada para esse tipo de coisa? Seu do DFT, qual é o melhor funcional? Né? Já que você entende um pouco da coisa, eu já estou falando de uma forma mais direta. Né? Então, o melhor funcional, isso tudo. Então, tem um guia, sabe? Ou paper, alguém no grupo, né? Ou alguma coisa desse tipo, né? E você termina mapeando a coisa por aí. Tá, eu queria também colocar o seguinte. Eu estou entendendo um pouco a colocação, que é o seguinte. A gente tem colaborações que a gente faz em várias áreas e, obviamente, que um orgânico pode pedir ajuda. Como eu falo até para os meus alunos, vocês não vão resolver tudo. Mas se vocês tiverem uma noção, se alguém sabe resolver, como resolver, você vai atrás e peça ajuda. Né? Como a gente faz na internet, como faz com as pessoas. Então, isso é uma questão. A outra é de você realmente, de fato, como está acontecendo em muitos países, os Estados Unidos está sofrendo isso. A gente está abrindo mão de fazer pesquisa básica e está fazendo aplicado direto, né? Então, talvez você precisa, a gente está conversando aqui de fundamentos, a gente não sabe muita coisa, né? Então, por exemplo, nesses métodos usuais, o pessoal faz a chamada separação Bohr-Oppenheimer, que é a separação elétron-núcleo, que o núcleo é mais pesado e o elétron é mais leve. Aparecem problemas complicados, matemáticos, a gente precisa resolver isso. Problema de dependência com a origem, coisa do tipo. Muitas vezes passa-se, quer dizer, faz qualquer correção nisso. Outras coisas, por exemplo, a gente faz, como eu comento com meus alunos, uma química do possível, mesmo no laboratório como na teoria. Quando a gente pega essas equações básicas aí e faz as aproximações também básicas, a gente usa nesses pacotes, a gente está omitindo muitos estados. Tem muitos estados que você não consegue fazer a separação simplesmente cargas e elétrons. Então, a gente está pulando. Não vou começar aqui a me delongar, mas tem muitos estados que eu conheço, que eu já trabalhei no nível semiclássico, e a gente tem que fazer o conhecimento semiclássico para depois passar para a equação de Schrödinger de uma forma diferente do que a gente faz nos pacotes. Então tem coisas em abertos que precisa ser tomado cuidado. Então talvez nesse sentido de pesquisa básica é importante. Mas assim, talvez os pacotes são bons demais, né? Então eles funcionam muito bem e o pessoal abusa, mas na verdade a gente tem muito progresso por causa desses pacotes também, né? Do lado pragmático é importante também. Isso que eu ia... deixa ela para eu também encaixar. A minha pergunta, ela vai acabar sendo uma coisa um pouco mais filosófica, eu diria, mas no sentido de que eu sei que não existe uma resposta certa para isso. Eu gostaria de ouvir a opinião. Se a gente olha para a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, a gente sabe que toda aquela região de conhecimento ela já está descrita. E como o professor tinha falado mais cedo, aí depois que teve aí já tem descrição disso, naturalmente a gente cai numa região que você encontra uma fronteira e você precisa aumentar a sua ciência para você conseguir desenvolver mais fenômenos. Aí entra a mecânica quântica, que como o professor falou, ainda não tem uma descrição completa. A minha pergunta é, vocês que
estão em contato direto e profundo com essa área e veem a velocidade com que ela se desenvolve, vocês acreditam que vai demorar muito ainda para que a gente tenha para a mecânica, para essa área, essa parte da ciência que envolve a mecânica clássica, uma descrição tão completa quanto a gente já tem para a mecânica clássica? Ou ainda fazendo deixando essa pergunta um pouco mais egocêntrica, sabendo que eu tenho 21 anos e que eu pretendo, se Deus quiser, viver até os 100, vocês acham que nesse período da minha vida eu conseguiria ver alguma revolução científica que nem a gente viu dessa passagem da clássica para a quântica durante a minha vida? Eu vou tentar responder primeiro, depois o Alejandro, né? Eu não sei se vocês já distinguiram, né? O Alejandro tem é a formação de físico, sabe? Eu até brinco, sabe? Que o... Isso aqui. Não, eu sei, é o seguinte, Sou sabe? nada. Tá, assim, né? Quer pegar os primeiros princípios, quer deixar a coisa mais redonda, não deixar muito aberta, entendeu? Por exemplo, os físicos até recentemente, né, eles trabalhavam com sistemas menores mesmo, porque eles queriam resolver um sistema exato, sabe? E o mínimo de aproximação. Os químicos já foram um pouco, sabe, o pessoal da química quântica, né? Partiu o seguinte, pô, eu não vou ficar com esse negócio aí, eu quero trabalhar com, descrever um sistema com mais elétron, molécula, sabe? Então, os caminhos foram um pouco diferentes, né? Esses caminhos, né, na minha concepção, eu falo isso por aí, o pessoal dá risada, eles começam a se unir com o DFT, entendeu? Porque os físicos mesmo, né, os físicos teóricos, não gostavam muito dessas soluções aproximadas da equação de jeito que os químicos partiam. Pô, não vou resolver exato, vou aproximar, né? Mas às vezes a gente se esquece que tem algumas coisas que é muito complicado mexer com todo esse mesmo princípio. Isso que você está perguntando, ter um arredondamento todo da mecânica quântica clássica hoje, que é muito bem fundamentado, eu acho um pouco complicado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo só. Toda essa calculeira que a gente faz hoje, certo? Né? A gente usa o núcleo finito. Que é a pior aproximação do que essa? A princípio, assim, nem teve. Tá? Desculpa, o núcleo pontual. Certo? E não o núcleo não é pontual. Não é uma carga pontual. Mas todo esse programa que está aí no Gauss, tudinho e tal, sabe? Tudo é o núcleo pontual. Certo? Aí como é o pensamento, assim, desse pessoal, né, mais prático dos químicos? Bem, se eu mudar para o núcleo finito, a coisa se torna mais complicada. Certo? E talvez não melhore tanto o resultado assim. Então isso está dando certo. Certo? Então eu vou continuar nisso aí. Então todo mundo hoje só usa núcleo finito. Isso é uma aproximação. É uma aproximação grosseira. Certo? Porque o núcleo, o núcleo pontual. Se você usa o núcleo finito, você tem que levar em consideração o quê? Distribuição dos prótons dentro do núcleo. Sabe? O mundo tem mais partículas dentro do núcleo. Por isso que a coisa é muito complicada. Certo? Só para ter uma ideia, quando você vai trabalhar com a parte, né, da equação de Dirac, a parte relativística, certo? Não vou entrar em muitos detalhes, que é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Não deu para trabalhar com o núcleo pontual. Deu problema. Está entendendo? Deu problema de você encontrar, né, resolver as integrais, essa coisa toda, né? Com o tipo de função matemática que você tinha que trabalhar. Função de Slade e assim por diante. Aí o que a gente fez? A gente usou o núcleo finito. Né? Mas é um trabalho do campo. Certo? É um trabalho do campo que ninguém quis hoje pegar a ideia do núcleo finito, que resolveu uma parte relativística, a mecânica quântica relativística, e colocar na mecânica quântica não relativística. Certo? Deixa lá o núcleo pontual e aqui o finito, porque eu tenho um impedimento matemático, eu só vou trabalhar com isso aqui. Está entendendo? Dá bons resultados, então assim vai ficando, sabe? Agora, à medida que a gente for arredondando tudo isso, né, os problemas, né, matemáticos computacionais, eles vão ficando cada vez mais complicados. Aí, assim, né, eu tenho uma cabeça mais prática mesmo. Né? Eu prefiro trabalhar com molécula, eu quero trabalhar com molécula com 200 átomos. Certo? Eu vou tentar melhorar alguma coisa para tentar descrever melhor esse sistema. Do que ficar... Já pensou um núcleo finito com 200 átomos? Vai virar uma salada e não consigo fazer nada. Está entendendo? Então tem essa coisa eu acho que não tem isso que você está pensando. Certo? Porque os gargalos matemáticos, certo? Computacionais são tão grandes que, né, você fazer a coisa fechada, só para você ter, para eu, né, finalizar,
No caso do núcleo finito, como é que eu vou fazer a distribuição? Vou usar só um aspecto. Como é que eu vou descrever a distribuição, certo, dos prótons dentro do núcleo? Como é que a gente faz? A gente tem 3 tipos de distribuição, certo? Né? A distribuição gaussiana, a distribuição de Fermi, que é a mais fisicamente mais correta. Tá ok? Né? E tem uma distribuição que é uniforme, é a pior que tem, sabe? Os prótons, né, são descritos de uma forma uniforme, que não é a mais pobre. Certo? Mas se eu passar, né, a distribuição uniforme dos prótons, essa é mais fácil de eu resolver matematicamente. Quando eu passo para a gaussiana, que é a que a gente usa mais hoje, né, que é a melhorzinha, fica mais difícil, mas dá para resolver. Quando eu passo para a distribuição de Fermi, eu encontro problemas computacionais terríveis. Está entendendo? Aí, eu não sei se você vai chegar nisso que você está, né, querendo. Na verdade, eu questiono a sua pergunta, porque é o seguinte, você falou que já conhece outras coisas e quer conhecer a outra fronteira. A gente não conhece muitas das outras coisas também. Então, na verdade, a gente está nessa procura sempre. Se você pensar na mecânica clássica mesmo, a gente tem coisas, problema de N corpos, problema planetário, problema que acontece em qualquer sistema, é muito difícil ser descrito. Por exemplo, porque eu falo muito dos meus alunos, a questão da mecânica, da termodinâmica. A gente faz química do laboratório, uma termodinâmica do não equilíbrio. E a gente só fala termodinâmica. Então, essa questão tem muita gente, quer dizer, na verdade, se você olhar, tem pouca gente no mundo trabalhando termodinâmica do não equilíbrio. E é muito complicado. Por exemplo, a síntese que se faz lá em micro-ondas é diferente de uma síntese que você faz hidrotermal. Você tem pontos quentes, tem gradientes, todo o teu produto pode ser diferente. Então, você tem um problema não linear, um problema complicado de ser entendido. Então a gente também não entende muita coisa. Então, na verdade, falta muita coisa também, mecânica quântica, então falta tudo, na verdade. O pessoal agora está falando de gravidade, você viu agora esse dia o colapso lá dos corpos negros, a descrição de energia escura, matéria escura. A gente não sabe por que a matéria é estável. Por que a matéria é estável? Porque em princípio isso é tudo carga, você devia colapsar, falar, mas precisa da incerteza, é o princípio da exclusão de Pauli. Na verdade, o princípio da exclusão de Pauli é um princípio, na verdade é uma barreira que impede o colapso, mas a gente não sabe essencialmente por que esse colapso existe. Por exemplo, nas estrelas de nêutrons é onde acontece o colapso final, né? Você tem estrelas de nêutrons, que é a última barreira que a gente conhece. Entre estrela de nêutrons e buraco negro, você tem, postula matérias óticas, né? E a gente não sabe nada que está acontecendo aí. E aí termina o colapso. Então, a gente nem sequer conhece o princípio da exclusão de Pauli mesmo, e outras coisas mais. Então, na verdade, é o seguinte, qualquer coisa que você for pegar está muito bom, e você não vai, mesmo que você viver 1000 anos, 10 milhões de anos, acho que a gente não vai descobrir nada. Não é isso não, é isso que a gente faz. É verdade. Se você pegar uma coisa dessa área aí, apaixonada, e trabalhar legal, acho que tudo tá pra gente. A química mesmo, qualquer área que a gente fizer. Eu posso fazer um complemento? Tem mais... tem mais. Rapidinho. 30 segundos, eu falo muito, você deixa falando. Existe um livro da década de 90, não sei se você conhece, de um jornalista científico americano chamado Paul Hogan. O nome do livro é O Fim da Ciência. Certo? É interessantíssimo. Por quê? Ele chega à conclusão, né? Ele trabalhou muito tempo em jornalismo científico, tal, entrevistava, conhecia essas teorias, tá, para divulgação científica. Ele chegou ao seguinte, né? As grandes teorias já apareceram por aí. Não vai aparecer nada de revolucionário, ele dizia. Sabe? Então o que tem que pegar é isso aí e aplicar. É claro, muita gente discorda disso, tal, mas ele partia desse princípio, né? De que está difícil surgir uma coisa extremamente nova que revolucione tudo. Então a gente vai pegar isso e aplicar. Sabe? Não estou dizendo que sou totalmente a favor dessas coisas. Mas é um pouco dessa discussão, né? Sim, de que, tá entendendo? Eu acho que a gente já faz muita coisa como que tem. É isso mesmo. Chamei. Vocês comentaram sobre a questão de Dirac durante algumas perguntas e eu queria que vocês expusessem um pouco melhor sobre o conceito do mar de Dirac, que é a fronteira entre a existência e deixar de existir, assim, a onda, o tom da partícula, etc. O mar de Dirac, para mim, é um conceito que eu fui estudar com curiosidade, assim, e eu acho que é extremamente interessante, só que muito complexo para você poder tratar isso com acesso à internet normal, assim, como eu tinha na época. Assim. Eu nunca vi, eu posso falar depois, mas eu nunca vi essa questão do mar dele. Né? Acho que é das energias negativas, né? E positiva? É, dos antipartículas, antimatéria. Não, sim, mas... Você sabe bastante isso. Não, eu sei, mas eu não sei exatamente do que ele está. Eu sei que ele sabe disso. Porque é o seguinte, né? Quando você resolve a equação, certo? Você encontra outros níveis de energia que são a energia, certo? Que é a antimatéria, que é a energia dos pósitrons. Tá ok? Não é?
Então, a palavra mar que geralmente eu estou habituado é o seguinte, a gente chama o mar dos elétrons e os mar dos pósitons, certo? São duas regiões, certo? Onde você tem partículas diferentes, né? Então, uma tem o elétron positivo, a outra é do elétron negativo. Então, eu não sei exatamente onde você viu isso, que eu precisava ver, entendeu? Para tentar definir. Mas eu sempre me refiro assim, né? Quando eu falo, se vir na mar, né? Esses mares de Dirac é o seguinte, né? É a região, né? Onde você tem, né? Vamos dizer assim, né? As energias dos pósitos e as energias dos elétrons, né? E uma coisa que foi muito complicada, certo? Era justamente isso, né? Como eu separar essas duas regiões, esses dois mares que a gente chama, sabe? Como separar essas coisas, né? O problema de usar o núcleo pontual foi isso aí, sabe? Quando eu uso o núcleo pontual, né, há um colapso, a gente chama colapso variacional da equação de Dirac. É que se mistura, né, os níveis dos pósitos com os níveis dos elétrons. E aí, meu amigo, a energia dá uma doideira de lascar e você não consegue descrever essas duas regiões separadamente. Então, o que eu entendo mais ou menos do mar é justamente isso, né? São regiões onde você tem partículas diferentes, né, ocupando assim, regiões do espaço, né? No caso dos pósitos e dos elétrons, né? Eu não sei se o Alejandro tem. Não sei se é questão histórica, né? Quando ele montou as equações, ele descobriu que tem uma solução negativa, ele ficou todo preocupado, depois alguém descobriu lá os pósitrons, né? Antipartícula. Mas eu acho que é questão de simetria, se você entende o de cima, você entende o de baixo, mas aí a pergunta é, então onde está a antimatéria, né? O que é tudo formado de matéria, então aí o pessoal postula no universo de antimatéria como teoria de muitos universos também. Eu não sei se... A palavra mar de Dirac vem dessa coisa, né? A gente chama né? É o mar dos pósitrons e o mar dos elétrons, né? Que são os níveis dos elétrons e dos pósitrons, tá entendendo? Isso sai naturalmente, né? Resolvendo a equação. Para o caso, tá ok? Né? De uma partícula, tá ok? Exato. Agora, na hora, é aí onde vem a dificuldade. Como é que eu vou descrever isso para um átomo com muitos elétrons, certo? O átomo de Nobélio, 103 elétrons. Okay? 102 elétrons, né? Nobel, tá. Aí o pessoal, né, tirou essa equação do papel. Aí, se eu vou contar essa história, eu vou demorar muito. É o que vem essa complicação. Aí surgiu esse problema, sabe? De misturar os dois mares, né? Tem que separar. O hamiltoniano teve que ser corrigido, tá entendendo? Né? Porque os elétrons mais próximos do núcleo finito, né? Tem a probabilidade de estar dentro do núcleo, se encontrar dentro do núcleo também, sabe? Descrever essas coisas são mais complicadas. Então foi toda uma engenharia matemática computacional assim meio barra pesada, né? É tanto que muito pouca gente trabalha assim com esse tipo de coisa, né? Até porque também é o seguinte, efeito relativístico, né? Tá entendendo? Bom, ele a cor dourada do ouro vem daí, né? Eu sei, mas ainda tem um tipo de aplicação ainda muito pequeno. Entendeu? A efeito relativismo é importante, às vezes às vezes não é. Então, tem um átomo pesado lá dentro, né? Aí um monte de átomos mais leves ao redor, certo? Mas será que aquele átomo é suficiente para... A nível atômico, aí começa a ter explicações como o ouro, essa coisa toda, sabe? Mas ainda é uma região que tem muito pouca aplicação. Muito pouca aplicação. À luz do tunelamento quântico, do decaimento alfa, ou qualquer base que vocês tiverem, que eu posso estar direcionando a resposta, por que o nosso Sol ou qualquer estrela brilha? Por que ela brilha lá no espaço? No vazio também. Eu posso estar direcionando ou posso dar uma direção para vocês do tunelamento quântico do decaimento alfa. Você fala pelo fato da parte do fóton ficar muito tempo a ser emitido pelo Sol, porque ele fica muito tempo antes de sair para a gente. Ele fica lá interagindo, porque a matéria densa fica interagindo, absorvendo, emitindo, até ele sair. É isso? Esses tempos de demora? Não, você quer falar um tunelamento... É mais precisamente assim. É que eu posso estar direcionando falando do tunelamento, porque eu li uma matéria sobre isso, mas não entendi muito bem, mas então, necessariamente a quântica explica por que o Sol brilha, não explica? De alguma maneira? Sim, por exemplo, primeiro que acontece a reação de fusão, né? Aí você libera energia. Não é isso? Por exemplo? Você tem que liberar energia de algum lugar. São fótons e radiação. Então você tem próton, nêutron que se fundem
a energia do hélio formado de outras, do lítio talvez não tanto. Você tem uma série de estabilidade nucleares, né? Aí você tem que, até o ferro, qualquer fusão libera energia. E essa energia em termos de onda eletromagnética. Agora, como essa onda eletromagnética sai do Sol, ela é bastante complexa. O fóton gerado na reação nuclear bem lá no núcleo demora muitas vezes, pode ser muitos anos para sair, porque a interação é muito forte. Agora, em questão de tunelamento, aí eu não sei, o sistema absorve e talvez esse tempo que demore para sair o fóton, talvez é isso que você esteja falando, eu não sei. Um tunelamento simples dá para explicar algo mais trivial, um processo só, né? Por exemplo, o próton no nosso sistema, né, como é que ele passa, a gente fala de energia de barreira, né? Mas antes de chegar na energia de ativação, você tem passagem, por exemplo, dos prótons. A gente fez experimento, pelo Gilbert List fez um experimento que você trocava o próton, o hidrogênio por deutério, e testou em alguns bichos. Óbvio, os bichos não tinham tunelamentos corretos, porque a massa aumentava, dobrava, e morria tudo, né? Então talvez, não sei se é o tunelamento químico, alguma coisa mais assim, ou alguma coisa, a inversão da amônia, eu não sei qual que é a pergunta que você podia dirigir. Então talvez dirigir mais a pergunta, talvez. Eu lembro que a definição era que era um tunelamento quântico aplicado inversamente. Como assim? Inversamente a aplicação desse tunelamento quântico para a explicação do porquê o Sol brilha. Por exemplo, você tem, quando você começa a associar, por exemplo, reações químicas, né? Você tem, por exemplo, várias energias de ativação. Você pode encontrar uma energia de ativação negativa, porque você tem idas e voltas, e você pode efetivamente, uma efetiva, negativa, mas isso não significa que a energia de ativação é negativa. Mesma coisa, um tunelamento negativo, não tem tunelamento. Se você tem agora uma série de tunelamento, talvez possa acontecer alguma coisa de que você, ao invés de favorecer o tunelamento, você inibe o tunelamento. E nessas coisas que eu estou falando de energia de ativação, se você aumentar a temperatura, a gente fala assim, aumentou a temperatura, as velocidades direta e inversa aumentam, pela equação tipo Arrhenius, né? Mas se tiver, de repente, uma maneira de combinar essas energias de ativação, você pode ter, aumentando a temperatura, a velocidade diminui. Então pode ser algum efeito do tipo, você combina vários tunelamentos, na hora que você, digamos, diminui barreiras, aumenta as energias, você deveria o quê? Favorecer o brilho, né? Favorecer a emissão dos fótons, e você diminui. Então teria que ver o modelo aí e tal, não sei. Eu não saberia, talvez, entender o que você está falando. É que muitas vezes, né? A pessoa assim, né? Professor, eu li lá, isso, a gente precisava ler também, sabe? Para tentar saber o que é que o cara está querendo dizer com aquilo, né? Está entendendo? Às vezes fica difícil para a gente, né? O que é o cara. Se é um modelo efetivo, entendeu? Aí depende do modelo usado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que me veio agora, é que no início você tinha comentado que a quântica está avançando muito em áreas assim que historicamente são não tradicionais. Você citou biologia, por exemplo. De que maneira a quântica assim, possui um papel assim, relevante na dinâmica de sistemas biológicos, por exemplo? Porque eu já li uma vez um artigo, mas era uma simulação teórica do efeito do emaranhamento para aumentar a eficiência de transporte energético em fotossíntese. Aí eu não sei se existem razões para que na prática sejam observados, por exemplo, em sistemas biológicos, dado que são temperaturas muito maiores do que são típicas do estudo de sistemas quânticos, por exemplo, vai ter uma superposição. E geralmente quando você vai para esses limites, essas propriedades quânticas são destruídas. Mas existe alguma razão para a quântica ter uma importância grande em sistemas biológicos ou coisa do tipo? Os dois. Eu vou lá. Ou, por exemplo, a questão da fotossíntese, né? Quer dizer, por causa que o rendimento quântico é razoavelmente elevado, então o pessoal está tentando hoje em dia tentar explicar via estado coerente. Então, se você tiver escalas muito próximas, pequenas, a decoerência ainda não decai mesmo se tiver temperaturas altas. Então, o pessoal está tentando fazer isso aí, na verdade, é uma tentativa atual, né? O estudo de fotossíntese, o pessoal está tentando estudar por essas vias, né? Em termos de mecânica quântica no geral, a bioquímica toda, na verdade, se pensar em biologia, né? A bioquímica toda é baseada na mecânica quântica, esses motores,
bombas, coisas do tipo, funciona microscopicamente. Então, tudo é mecânica quântica, né? Pode ter algum efeito de difusão, tal, mas geralmente baseado nisso. Sistemas pequenos, por exemplo, existe também outro fator muito importante que a gente não leva em conta, né? Muitos não levam em conta, que são as flutuações termodinâmicas, né? Se o sistema é muito pequeno, você tem flutuações muito grandes, e a gente não dá para falar nem sequer de entropia, conservação de energia, de certa forma, porque é como se fosse um sistema, problema de equilíbrio de dois gases, né? Você põe aqui um gás de um lado do outro, põe um pistão no meio, se tiver razoavelmente denso, esse pistão para, porque as colisões em média, quando a pressão se iguala, né? Não oscila. Mas pensa no caso de poucos átomos. Então, enquanto está batendo, essa parede está vindo para cá, então essa parede, esse pistão oscila em função da densidade da matéria que você tem aqui. Se é um número na ordem, número de Avogadro, a PV igual a nRT não depende do tempo. Mas se você tiver um de partículas pequenas, as flutuações são enormes. Então, tem até a questão da flutuação também importante, que aí não é nem só a ideia de clássica mesmo, mas envolve as flutuações. Então, para sistemas pequenos, isso pode ser importante. E a questão da decoerência é pessoal, uma tentativa para estudar, ver por que o sistema tem um rendimento quântico tão bom, né? Porque, na verdade, a gente vê as florestas e imagina aquilo como um monte de células fotovoltaicas, né, absorvendo, formando CO2 e água, você quer coisa mais estável que isso na natureza, né? Não fornece nada. Aí vem energia solar e você produz lá uma glicose, né? Então, o pessoal realmente, isso aí é tipo uma pedra filosofal lá, a tentativa, né, de encontrar isso. Aí o pessoal tem colocado esse tipo de coisa para estudar o rendimento. Mas, de maneira geral, a mecânica quântica é tão importante quanto na química, né, que eu vejo. Sistemas biológicos, as máquinas, todas enzimas e tudo. Não sei se isso eu colocar. Mas você não acha que, na realidade, você só consegue fazer uma associação, né? Agora, pegar os princípios fundamentais da mecânica quântica para tentar modificar ou mesmo melhorar, entendeu, né? Alguma coisa do sistema biológico é uma coisa meio, entendeu, né? Você faz associação, né? Diz assim, ó, né? A coisa acontece dessa forma, eu posso associar com você pode mimetizar algumas enzimas, como a gente faz na inorgânica, né? Mimetiza algumas enzimas, né? Não sei, fazer, sei lá, coisas híbridas, não sei dizer, né? Mas talvez tentar, não estou falando mexer na evolução, mas tentar criar seres híbridos, alguma coisa que você tenha a associar, fazer analogias com o que está vivo, tentar criar algo, né? O pessoal está tentando agora manipular, né, células, trocar genes, né, de bactérias e tentar produzir alguma coisa. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, que aí não precisa exatamente da mecânica quântica, né? Hoje você tem todo um conhecimento, tá entendendo? Da parte da bioquímica, da genética e tal, que você faz isso sem precisar de... Eu não quero dizer que talvez não possa encontrar algum tipo de aplicação. Porque é tão difícil que a gente não usa, né? Exatamente. É que nem falei da orgânica, né? É tão complicado que a gente fala, se fizer esse protocolo, você consegue aquilo, mas em princípio a mecânica quântica está dentro, né? É uma fronteira complicada essa, né? A gente está na química discutindo e biologia está um pouco mais longe. Vamos para a última pergunta, depois a gente faz as considerações finais, devido ao tempo. Sou eu? Isso. Tá. Tem uma grande mistificação ao redor da mecânica quântica, assim, quando você fala para alguém que não é da área de ciências, assim, você estuda, você está estudando, a pessoa pergunta aqui, o que você está estudando aí? Aí fala, estou estudando mecânica quântica, a pessoa tipo, que negócio difícil, não sei, se relaciona com quântica, geralmente o pessoal que não conhece muito, que é mais de outras áreas, se relaciona com quântica com mágica, com misticismo e tal, aí eu queria saber se vocês, assim, vocês trabalham alguma coisa assim, para tentar desmistificar a mecânica quântica, assim, tipo, que é uma coisa que está presente no nosso dia a dia e que está lá e apesar de ser um embasamento muito matemático, é uma coisa assim, que é a nossa realidade, apesar de ser uma coisa bem fora da nossa realidade. Eu acho que isso depende da visão que o docente quer passar, entendeu? Por exemplo, não sei até que ponto que eu vou falar agora é 100% verdadeiro, mas eu terminei fazendo 40% do curso de física, né? Então eu estudei com físico, tá? Então, assim,
é feito você estudar cálculo, né, matemática. Né? Existe uma abstração muito grande, uma preocupação às vezes grande, né, de você demonstrar, provar, tá entendendo? Ver e tal, que ali o aluno, quando ele chega, ele diz assim, puta, mas isso aí eu vou aplicar para. Então, aí fica essa coisa meio mística, né? Puta coisa complicada. Tá entendendo? Não é? Mas eu acho que existem pessoas, né? Feynman era um deles, certo? E trabalhou com coisas complicadas como eletrodinâmica quântica, né? Ele tinha uma capacidade de explicar isso de uma forma, entendendo, usando o exemplo do dia a dia, de aplicações e tal. Aí a pessoa começa, entendeu, a ter uma ideia melhor sem aquele rigor de formalismo matemático, e você não faz a correlação, que o grande problema é fazer a correlação da solução matemática com a física do teu problema. Certo? O que é que essa solução matemática quer dizer com o que eu quero estudar? Está entendendo? Então, eu acho que tem gente que consegue, sabe, colocar isso mais ou menos dessa forma. Aí acaba um pouco desse vestido, assim, ó, tá, eu começo até a entender. Certo? Agora, eu confesso que é uma área que é preciso, né, investir muito mais, né, para você tentar ver todos os níveis de aplicações, consequências, essa coisa toda. Você tem que, né, entrar. Isso demanda tempo, essa coisa toda, né, como qualquer outra área. Né? Mas eu acho que, certo? Eu acho que essa coisa meio mística depende muito de quem está passando e a forma como ele passa a coisa. Agora, a coisa não é assim, né, tão trivial, né? Mas depende de quem passa, eu acho que a coisa começa a ficar mais palpável. Eu, por exemplo, eu acho que também tem uma questão histórica, né? Porque a mecânica quântica mexeu com a cabeça de muita gente quando surgiu essa questão fantasmal, essa questão de tá aqui, não tá lá, ou probabilística e tal. Então essas coisas mexeram bastante e aí criou um mito por aí, e às vezes também o fato talvez de precisar algo de matemática, mas tudo precisa de matemática, então não sei, mas o que você falou é bem verdade. Eu tenho uma colega que estava estudando quântica também, viu a irmã dela que fazia teatro, viu o papel dela escrito, acho que era com a de hidrogênio, e fez uma peça, colocou lá no teatro, uma coisa assim, como fosse, talvez tenha colocado até de cabeça para baixo, né, porque tanto faz, né, e porque aparecia aquelas coisas gregas, né, escritas, psi, não sei o que, né. Então, quer dizer, tem todo esse lado, mas acho que uma questão mais histórica mesmo, de que ela foi maltratada muitas vezes, né. Existe teoria de evolução na biologia, que é a teoria quântica, saltos quânticos. O próprio mesmo Schrödinger que falou que ele nunca disse saltos quânticos, na verdade ele nunca falou saltos quânticos, não existe saltos quânticos, o que existe é uma evolução entre estados estacionários, né, evolui no tempo, né, então também não existe isso. Então tem muita linguajar errado, aonde mais que eu vi isso, tem, todo lugar tem quântica, aquela coisa da transdisciplinaridade, o cara lá inventou, também tem uma questão da mecânica quântica, então tem um monte de coisa, quando a gente não sabe, como tem áreas que a gente não sabe, isso aí é matéria escura, né? Então, é quântica, entendeu? Então, eu mesmo trabalhando muitas vezes em coisas que eu falava, isso aqui é um efeito quântico. Eu fui ver que não tinha nada de quântico, era clássico, mas como estava meio enrolado, era quântico. Então, também é uma maneira de, tipo assim, é ignorante, então não sabe, então é quântico. Né? Então, existe também muitas dessas coisas. Mas é uma questão histórica também, porque mexeu muito com a cabeça, não sei se vocês acompanham, mexeu com a filosofia bastante. A física quântica, depois do surgimento, ficou uns 30, 40 anos mexendo na cabeça de todo mundo. Então, ela também tem disso. Né? E o fato também é que no final a gente só tem a receita de bolo e não sabe explicar. Vai dar explicar o que é um elétron, né? O que é né? As coisas aí e tal. Fica difícil pra gente também. Né? Então, isso contribui. Então, agora, por favor, as considerações finais para o evento, começando pelo Alejandro agora. Eu? Bom, eu não sei nem o que dizer, falei um monte de coisa. Na verdade, a gente tem muita coisa para falar da mecânica quântica, assim como professor, como a gente trabalha. Como eu falei, por exemplo, a tabela periódica, a gente poderia, não sei se vocês vão dar aula no ensino médio, eu acredito que muitas coisas pudessem ser, talvez ser colocadas, desmistificadas, né? A gente, por exemplo, no laboratório lá, eu faço alguns experimentos muito básicos, efeito fotoelétrico, descarregar, por exemplo, um eletroscópio com luz ultravioleta, pega aqui um CD e olha a luz, as raias de mercúrio. As pessoas muitas vezes não conhecem as raias de mercúrio, né? Não sei se vocês já viram daqui das lâmpadas, porque está cheio de mercúrio, tem o material fosforescente, depois tem as raias. Então, talvez tornar mais comum esse negócio. Por exemplo, eu até um dia sugeri para alguns alunos fazer chaveirinho no Natal, dar um chaveirinho que tenha um pequeno CDzinho, as pessoas ficar olhando as raias, sabe, do sódio, do duplê de sódio,
para fazer comum, porque na verdade o computador já faz parte, o smartphone, todas as coisas, e tudo tem mecânica quântica lá. Então a gente poderia fazer isso mais comum. Fogos e artifícios, né? São o quê? São as raias, são essa espectroscopia atômica que está lá, né? Então falta isso. Então a gente vive a mecânica quântica, só que falta explicar, falta colocar isso no dia a dia. Então se a gente um dia conseguir fazer isso, quando os alunos vêm aqui, no meu caso, sei lá, por isso que talvez esteja fazendo quântica, aí eu falei, eu quero aprender mecânica quântica, né? E aí foi uma dificuldade que as pessoas não sabiam responder as minhas perguntas, que eram de vocês, né? Então eu falei, então tudo bem, eu vou estudar esse treco aí. Mas a gente não pode tem que entrar com entusiasmo para ver essas coisas diferentes, talvez, mais do que entrar com medo, né? E muitas vezes quando eu vou dar essa disciplina de quântica, eu falo, não vou pedir conta nenhuma, né? Quer dizer, eu nunca me ajoelhei, mas é muito próximo de eu tentar me ajoelhar no chão para pedir para eles ficarem calmos, não trancarem, entendeu? Então a gente precisava tratar isso antes, né? Esse tratamento precisa ser feito antes. Então o ensino médio, só que a gente sabe, né? A desgraça que é, tanto particular como público, é muito ruim, né? A gente é último no PISA, não é à toa, a gente investe na ignorância, né? Então é muito difícil. Mas a gente precisava disso, colocar tranquilamente a mecânica quântica. Ela está no dia a dia da gente, em muitos aspectos, né? Então era isso, mas talvez desmistificar essas coisas. Então o conhecimento dá isso, né? Cidadania, na verdade, né? Então sei lá, conhecimento científico das coisas. E a química, como a química, eu falei, também está tudo no dia a dia. E vocês vieram por causa, sei lá, fazer curso de química, talvez conhecesse o professor ou alguma coisa que entusiasmou, né? E a mecânica quântica está tudo totalmente ligada a isso. Então, eu só estou falando mais questão do espírito, né, do que era o encontro, né? Então, que talvez as pessoas que fossem fazer química ou em outras áreas viessem com uma perspectiva diferente, assim, ou pelo menos mais entusiasta da parte da mecânica quântica, e quando tivesse a aula poderia se aproveitar mais os professores. Eu falo muito dos nossos alunos, cara, a gente tem um corpo docente muito bom, mesmo que seja, não estou falando de quântica, mas em qualquer que seja a área. Então, o pessoal subutiliza os professores que a gente tem. A gente dá aula muitas vezes aquém da demanda, né? Assim, quer dizer, a demanda é muito fraca e a gente acaba perdendo muitas vezes o prazer, e a gente tem muitas coisas para colocar. Então, talvez vocês pudessem ir atrás disso. Então, a coisa é bem simples. Existe possibilidade de aprender bastante coisa dentro das universidades, né? E que a mecânica quântica não tem por que ser esse mistério todo. Eu acho que é isso mais ou menos. Depois, um dia, se vocês quiserem conversar comigo, eu estou disponível. Talvez meu e-mail, algum lugar lá, só escrever meu nome. E quiser conversar, numa boa, tá? Aqui é muito difícil, a gente tem que fazer uma coisa média, né? Eles falaram para mim para a gente não ficar falando muita coisa. Eu fico assim me policiando, fico cortando toda hora. Mas se vocês quiserem qualquer coisa conversar com isso, eu acho que também foi bastante feliz a ideia, porque a gente conta a dificuldade e a gente sabe da importância. Suspeitamente a gente sabe da importância, mas todos deveriam saber da importância da mecânica quântica. Obrigado, agradeço o convite. Eu ainda acho que, como eu falei, dependendo de quem transmite o conhecimento, sabe, ele pode te estimular ou não. Isso é numa área tão complicada. Por exemplo, eu me interessei em fazer, não sabia nem que ia me interessar para mecânica quântica, né? Mas eu tive um professor no cursinho, né? Preparação para o vestibular, certo? Que ele falou sobre ligação química, estrutura atômica e tal, então aquilo me interessou, tá entendendo? Me fez eu caminhar para esse tipo de área lá. Eu passei em química, mas queria fazer física na universidade, terminei indo para o curso de física, fiz iniciação científica na física lá na Federal de Pernambuco, repito, fiz os 40% do curso de física, mas assim, eu terminei não mudando para física, eu vi assim, a importância, sabe, do conhecimento da química também. Porque os físicos naquela época, o físico teórico era muito centrado só, nessas coisas muito básicas e tal. A cabeça não era muito aberta. Eu achei que a química ela abre, sabe, um pouco mais. Então me interessou essa coisa de aplicar mecânica quântica dentro da química, Eu sou essa coisa assim de vamos usar, E só complementando, da importância disso tudo, eu já dei várias palestras sobre mecânica quântica, Uma dessas palestras eu sempre falava assim, se você pegar a mecânica quântica e radiação, certo?
os países, né? Deixa eu explicar melhor. Né? Eu estava com a meninada e eu disse assim, quais são os países que vocês mais admiram? Né? Aí o cara dizia assim, Alemanha, Estados Unidos, na Suécia e tal, blá, 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 blá. Aí eu disse, não, beleza, né? Eles simplesmente esses países. Eu disse, qual a diferença, certo? Que esses países desenvolveram tanto, né? Não se esqueça dos asiáticos, né? O Japão, aí, a Coreia, né? Qual a diferença que esses países desenvolveram tanto, tá ok? Né? No mundo, né? Asiático e primeiro no mundo ocidental, que começou o desenvolvimento. Qual foi o diferencial deles, né? Aí eu digo assim, na realidade é o seguinte, né? Vocês viram, o menino mostrou aqui, né? Então, no final de 1930, a mecânica quântica estava formulada, certo? Aí veio a guerra, tal. Depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, certo? Quem pegou o conhecimento de radiação, que já era uma coisa, certo? Uma parte da radiação é clássica, né? E pegou a mecânica quântica, né? E gerou tecnologia, foi aprendendo a gerar tecnologia. Tem uma tecnologia meio doida, né? Com uma bomba atômica e tal, mas tudo bem. Certo? Quem pegou isso aí, certo? Começou a se dar bem no mundo. Tá ok? Gerou um tipo de economia que geralmente a gente não presta atenção. Certo? Se você pensar, eu gosto de citar, né? Vamos pegar o extremo. Você pega hoje, o que é que o Japão tem? Certo? O Japão planta só arroz, né? Mas ele planta, cria boi, vai vender carne, não tem nada. Certo? Da onde vem a terceira maior economia do mundo? Certo? Desse tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento, ele mudou a educação dos países. Certo? Porque para fazer com que, não precisa todo mundo fazer isso, certo? Mas fazer com que esse pessoal, né, gerasse tecnologia a partir de um conhecimento mais avançado, onde a química também está dentro disso, não é só, certo? O que é que aconteceu? Você mudou a educação do país, né? Não dá para saber só ler, escrever e fazer conta, somar e subtrair, e eu virar, entendeu, né? Um cara para fazer determinada coisa, empresa de alta tecnologia. Não dá. Eu preciso ir mais além, certo? Então a gente não presta atenção a isso. Tá, ok? Então todo mundo que pegou radiação e mecânica quântica, esses conhecimentos básicos, e transformou em tecnologia, manda no mundo. Certo? Manda no mundo. Né? Eu digo isso para estimular, né? Um pouco, né? Porque eu não vou, tá entendendo? Eu acho que a química tem sabe? Eu admiro muito a química. Né? Porque a química deu se você vai para tinta, vai para tanta coisa, tá entendendo? Né? Que a química também pode contribuir. Né? Mas, assim, como o Alejandro já falou, né? Se você pega o celular, tem mecânica quântica. Né? Aqui, a lâmpada tem radiação. Qualquer coisa, sabe? Você está lá dentro. Certo? Aí eu digo o seguinte, né? Se a gente não conhecesse mecânica quântica e radiação, certo? A gente estava atrasado uns 2.000 anos. Imagina um mundo com 7 bilhões de pessoas, tá ok? Onde nenhum raio a gente sabia o que era. Certo? Quem não sabia radiação, sabia o que era uma onda de raio, sabia nada. Sabe? A gente estaria num atraso. Então isso revolucionou o mundo. Né? E os países que souberam utilizar isso aí, eles se deram muito bem. Né? E eu ainda acho que o Brasil, dentro da América Latina, né, ele está muito bem, por quê? Certo? Não é porque, mas assim, tem investido mais em ciência, entendendo? Tem mais essa coisa. Porque não dá, sabe, quem fica com determinadas coisas lá é complicado. Tá entendendo? Não vou entrar em detalhes, não, porque entra na parte política e tal. É complicada a coisa, tá entendendo? Então, eu acho que é importante, sabe? Não só vocês, né, investirem nesse tipo de conhecimento. Não precisa ser de mecânica quântica, de física, né, essa coisa toda que tem a radiação, né? Mas, assim, sabe, eu acho que a química tem uma gama de aplicação, assim, né, para a indústria hoje, indústria farmacêutica, né, é impressionante, sabe? E, agora, se você for ver a indústria farmacêutica, né, a própria medicina, né, ela desenvolveu hoje em função de tecnologia, né? Então, hoje não precisa abrir o cara, sabe? Eu dou um cortezinho, enfim, certo? Tudo está ali dentro, radiação e mecânica quântica, está ali dentro, certo? Né? Ou a indústria farmacêutica, né? A própria química precisa do RMN, do EPL, tudo está ali dentro, certo? Ou radiação e mecânica quântica. Né? Mas, certo? Eu acho que a gente avançar, esse é o que eu queria deixar para vocês, né? Avançar, sabe, nesse tipo de investir no conhecimento, né, mais avançado. Né? Eu sou pernambucano, né? Não sou, mas dá para perceber que o estado de São Paulo é diferenciado.
tá entendendo? O estado de São Paulo é o que é hoje, é a maior economia do país, da América Latina, tá? Não sei se eu pegar para um estado, é impressionante. Mas por quê? Está tudo aqui dentro, tá entendendo? Certo? Não? Tudo aqui dentro. Não é? A indústria automobilística, a indústria farmacêutica, certo? E outras indústrias aí qualquer, tá entendendo? Né? É um estado que se preocupou um pouco com isso. Né? A gente vê que o investimento em ciência é bem maior, essa coisa toda, tá entendendo? Então eu acho que vocês têm que aproveitar isso aí. Né? É isso aí. Né? Eu diria assim, sabe? Esquecendo um pouco da mecânica, a mecânica é uma área da ciência, mas vocês estão numa área importante da ciência, que é a química, sabe? Investir nisso aí. Tá entendendo? Né? E crescer, e né, se desenvolver, conhecer, aplicar, certo? Que isso é bom para vocês, vai ser bom para o país que está precisando muito disso, né? E a gente tentar mexer nesse equilíbrio, né? Porque senão, né, por favor, né? Eu vou falar umas coisas, eu não estou querendo ser tão... Mas, entendeu? Não? Fazer samba, frevo, entendeu o que eu quero dizer, né? Eu vou finalizar. Então, entendeu, né? Isso é legal, divertimento e tal, mas eu acho que vocês deveriam pensar de uma forma diferente. Então, era isso que eu queria dizer para vocês.